Aí eu entendi que, na verdade, o que eu estava precisando era de silêncio. Era realmente um tempo para eu me reorganizar, para eu me escutar, para eu me reconhecer, para eu avaliar minha jornada toda que eu fiz. Então, o meu grande processo terapêutico, até hoje, é, num sentido figurado, assim, né? Isso é sair da tagarelice para o silêncio. Oi, gente, eu sou a Luísa e esse é o Decidi Dar Certo. Aqui a gente conta histórias reais de imigrantes, que assim como eu e você decidiram recomeçar em outro país. E por falar em recomeços, hoje a gente vai contar a história do Tiago. Ele decidiu abrir mão da carreira e da vida dele estável no Brasil para construir algo que faça sentido para ele aqui na Austrália. Eu conheço o Tiago desde a época do intercâmbio, quando eu estava me mudando de Sydney para Adelaide. Ele que me deu uma força e me incentivou a ficar aqui em Adelaide. Ti, obrigada pelo convite. Ó, por aceitar o convite. Obrigada por ter vindo. Seja bem-vindo. Imagina. Fica à vontade. Fica bem à vontade com o seu, Já estou. com o seu pijama do Quantos, Com meu patrocinado. patrocínio. Patrocínio. Já E, ó, estou. pra gente começar com o pé direito, uma coisa que não estava combinado. Uh. Uh! Começou as pegadinhas. Todo casal tem um Hum, perrengue marcante. tá. Qual o perrengue marcante de você e o Danilo? Uau! Bom, eu acho que assim, bom, enfim, obrigado também por me receber aqui. Eu vou contar um perrengue que talvez tenha a ver com o pijama, Ok. porque foi na mesma viagem. Então foi a primeira vez que a gente foi de férias pro Brasil. E obviamente super empolgado pra ir pro Brasil e depois super empolgado pra voltar pra Austrália. Só que, velho, a nossa volta pra Austrália foi assim, tudo que você podia imaginar de dar Pô, errado. De voo, de Salvador, São Paulo, Chile, Nova Zelândia, enfim, mil Latam, né? Latam. Latam, Latam. Resultado, eu não consegui embarcar, porque não estava conseguindo embarcar, porque o meu sobrenome do passaporte estava diferente da minha passagem aérea. Putz. Então, o que era pra ser uma despedida super amorosa com a família no aeroporto virou um inferno, todo mundo chorando, ninguém sabia se eu ia conseguir embarcar. No finalzinho, assim, eles fecharam, né, todo o portão, os assentos que sobraram, eles me acomodaram de novo. E eu fui na última fileira do avião, na poltrona do meio, lá de trás, Ana, nem Putz. reclinava de novo. E aí o que que aconteceu? O sistema do videozinho de Hã. interativo não funcionava na minha cadeira. Uh, Então, aí foi essa história. E aí o que que a Qantas fez para me gratificar por Toma um esse pijama. perrengue? Ele falou: "Toma aqui esse pijama". Na hora a gente super ficou puto, né. Eu falei: "Porra, um pijama e tal". Mas, velho, eu posso te falar, tá aqui, ó, até hoje. É o melhor pijama que a gente tem e a gente tem os 2 juntos, né, com a Ah, que bom. casalzinho. Ah, Ganhamos o pijama, mas aí ainda não terminou. Quando a gente putz. chegou em Sydney, não chegaram as malas. E aí a gente foi fazer, né, registrar lá que não chegaram as malas e tal, não sei o quê. E a mulher perguntou assim: "Ah, como é a sua mala?" A gente: "Ah, a nossa mala, assim, é preta, de rodinha". Aí ela: "Só?" Aí a gente falou, né, aí que a gente entendeu que, tipo, putz, todas as malas do aeroporto são Tão pretas preta de de rodinha. rodinha. A nossa não tinha identificação, só de umas fitinhas do Bonfim, que a gente tentava explicar pra ela o que era a fitinha do Bonfim. Obviamente não tinha nenhuma referência. Eu imagino o Danilo tentando explicar. E ela simplesmente falou assim: "Ó, alguém pegou enganado, se devolverem, a gente liga pra vocês. Então agora vocês podem ir pra casa". Era Putz. véspera de Mardi Gras em Sydney, a gente estava voltando pra ir para o Mardi Gras, pra fazer o desfile do Mardi Aí vocês Gras vão ficar em Sydney? em Sydney, que a gente mora na época que a gente morava lá, Ah, né. tá. Foi nossa primeira viagem pro Brasil, foi, assim, muito marcante. E enfim, então depois a gente chegou para o Mardi Gras, não tinha as malas, não tinha as fantasias, estava faltando coisa que a gente estava trazendo do Brasil para o Fruits. Putz. Resultado, chegou no sábado de manhã, antes da parada, Acharam. acharam a mala, respondeu, a gente foi no aeroporto. Olha, foi um perrengue, foi um super perrengue Mas essa deu certo. viagem. Deu certo,
Depois disso, a gente nunca mais voou pela Latam, nem foi pelo Chile. Porque eu passei por esse perrengue com a Latam, eu quase fiquei no Chile. Não, quase fiquei no Brasil. Aí Hã. consegui embarcar e eu fui igual você, na última cadeira eu não consegui nem. Eu e a aeromoça, eu batendo papo com a aeromoça. Cara, é sempre um caos, você nunca sabe o que pode acontecer. E aí tem esse pinga-pinga aí pra gente que é de Salvador, então a gente ainda tem mais Mais uma um voo. perna lá depois, assim. E agora indo de Adelaide tem mais essa perna interna, né? Putz. Então foi um super perrengue, a gente ficou traumatizado de ir pro Brasil. A gente ficou assim um bom tempo falando, rapaz, quando a gente voltar do Brasil, se tudo aquilo de novo acontecer. Tipo, foi uma semana de estresse, assim, de perrengue, de coisa que nada. Parecia que não era É. pra gente voltar, sabe? Você ficava, que você começa, né, com essas Tendo coisas essa na teoria, cabeça. é. Ai, meu Deus, tá dando tudo errado. Será que era pra eu ficar mesmo do Brasil? Será que não era pra eu ter voltado? Eu não sei o quê, mas é isso aí, né? E falando em Aí os Brasil, perrengues é que a gente insiste mesmo. adoro, adoro ir contra a maré. Falando em Brasil, me conta como que era a sua vida no Brasil. Assim, porque você já tinha uma carreira sólida lá, né? Já, E já. tal. E o que tipo, beleza, minha vida tava lá. Me conta primeiro como que era a sua Como vida era, lá. né? Bem diferente do que é hoje, com certeza. E eu acho que você na abertura falando dessa coisa de mudar de vida, né? Eu acho que tive algumas mudanças. Mas enfim. Eu trabalhava com publicidade em agência mesmo, de propaganda. Já tinha, tipo, 15 anos de formado. Então já tinha enfim, uma experiência Sim. bacana. Comecei a trabalhar em Salvador, de agências em agências. Trabalhei com o governo, né, com coisas maiores de Salvador, até o momento que eu, comecei a montar uma agência lá em Salvador, que era uma filial de uma agência de São Paulo, que só atendia mercado imobiliário. Tá. Então só fazia cliente para o mercado imobiliário. E a ideia era dessa agência em Salvador atender todo o norte e nordeste, que era para onde a Cirela, a Gafisa, as grandes corporadoras estavam migrando e lançando esses produtos. Esses projetos. Então eu comecei a trabalhar na Eugênio em Salvador, e aí foi aquele boom imobiliário, mercado imobiliário bombando, a gente trabalhando pra caramba, viajando, Fortaleza, São Luís, Belém, Manaus, lançando empreendimento em tudo quanto é canto do norte e nordeste, basicamente. E aí depois teve uma troca de diretoria na agência e eles resolveram fechar esse escritório de Salvador e chamaram algumas pessoas para migrar para o escritório, para a agência principal lá de São Paulo. Aham. Então, nesse momento da vida, eu estava terminando um relacionamento super complicado, super abusivo, daqueles que a gente precisa passar na vida pra Sei. aprender. Hum. Só que era em Salvador, né? Então, tomamos um susto. Eu também. Ah. E aí a gente estava em Salvador, que era uma cidade muito pequena, e na comunidade gay era muito menor ainda, todo mundo se conhecia, todo mundo se relacionava. E aí eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou sair de Salvador pra ver se eu consigo resolver esse relacionamento. Pego essa oportunidade da agência, que eu já conheço todo mundo, e vou morar em São Paulo. Então fui morar em São Paulo. Tipo, 2 meses antes de morar em São Paulo, foi que eu conheci Danilo. Como uma paquera, assim, sem nenhuma pretensão. Eu falei: "Ó, eu tô indo morar em São Paulo, na real. Assim, eu tô, tipo, largando Salvador. Você quer vir? Você topa? Você quer vir? Você topa, né?" Assim, tipo, porque eu já estava já projetando minha vida toda pra lá. E aí ele topou, né, depois ele acabou indo pra São Paulo. Em São Paulo foi uma super experiência profissional pra mim, porque é um mercado enorme, uma indústria enorme. Eu tinha 25 pessoas na minha equipe primeiro, então era uma equipe também que eu nunca tinha Você era consi o team eu leader? era o Você era o diretor de respeito mídia, eu respondia pelo departamento de mídia da agência, assim, então toda a parte de compra, de entrega de material, de negociação, de cliente, enfim, assim, foi uma experiência realmente muito, muito legal. Super estressante, obviamente, tudo que a gente imagina aquilo de São Paulo, trabalhando até 9 horas da noite, trânsito. trânsito, enfim, sexta-feira, nunca tinha hora pra sair da agência, aquela coisa maluca, mas até então eu achava que o desenvolvimento de Sim. trabalho, de carreira, é o que importa pra gente na vida, então vamos É continuar aquela trabalhando, mentalidade né. de sempre, né, mentalidade de quem vive no Brasil, Foi a né. nossa educação, né. E O outra coisa também, né, assim, ganhando bem no Brasil. Então quando você ganha bem no Brasil, o Brasil fica fica maravilhoso, né, maravilhoso, porque é. você pode usufruir de restaurantes, de viagens, de coisas. Mas quando que o Brasil deixou de ser maravilhoso pra você e você decidiu, tipo: "Não quero mais isso aqui"? Então, aí o que que aconteceu? Estava tudo bombando, e aí de repente teve a Lava Jato, que pegou o O mercado imobiliário. cortou pelas pernas, é. Cortou pelas pernas, né. Então a gente ia pra reunião, de repente, nossa, fulano foi preso.
Cara, fulano tava na reunião com a gente hoje de manhã. Foi preso. Então, né, várias empresas grandes que a gente trabalhava só com o mercado imobiliário, foram tudo uma galera foi presa. Pois. O mercado, assim, esmagou. A agência que tinha 450 pessoas, de repente teve que virar 75 pessoas. Então Nada. a gente passou por esse processo de demissão, de galera, assim, de que, porra, quem que vai dessa vez, né? O que que vai acontecer? O que que vai acontecer? Aí eu falei pra Danilo, eu falei, Dan, se rolar realmente o impeachment da Dilma, tal, se essa coisa política piorar, porque, né, tava ali naquele momento, eu tava ficando ruim, Aham. eu vou ter que me demitir. Assim, eu sou o próximo, porque eu tinha um payslip Alto, né? alto, eu estava demitindo um monte de gente que eu sabia que as pessoas precisavam, tal, então ali começou a virar uma coisa assim, falar: "Velho, esse mercado corporativo, ele na real não é legal, ele não é divertido, essas responsabilidades pela vida de uma pessoa, pelas oportunidades e Porque você tal". acabava se sentindo culpado de mandar uma pessoa que precisava do dinheiro Com embora e, tipo, certeza, com e eu certeza. mamando aqui. É. E em São Paulo eu tive contato com as pessoas, assim, a pessoa pegava 3 conduções pra chegar na agência, assim, 2 horas e meia de manhã pra chegar na agência. Eu ficava: "Velho, o que que você tá fazendo aqui?" Tipo assim, era muito sofrido. Então teve esse lado de pessoas que foi muito forte pra mim. E aí depois rolou essa coisa de trabalho, de trabalhos acabando, não acontecendo, as verbas que eram grandes ficando muito pequenininhas. Uhum. Aí eu falei: "Porra, quer saber, Dylan, o que que eu vou fazer aqui?" Aí eu falei: "Não, vai rolar, daqui a pouco eu vou ter que arrancar minha cabeça fora". Ele falou: "Ó, se enfim, o que você tiver de planos, E por que que a eu Austrália? topo". Porque outro lado do mundo, tipo assim. É, porque eu já tinha vindo pra Austrália Ah, antes. tá. A primeira vez que eu vim pra Austrália foi em 2005, que eu vim com a Tati, minha Aham. prima. A gente veio nessa época de faculdade Curtir. curtir. Não, foi muito engraçado isso, inclusive, porque eu tinha um chefe na época que foi nesse iniciozinho de publicidade. E ele falou assim pra mim: "Você quer ir pra Austrália pra quê? Pra ir pra farra? Sua carreira tá começando e você vai largar tudo por causa de drogas e sexo e farra?" Falei: "Meu Deus, eu só vou fazer um É isso que eu intercâmbio". quero, é isso que eu quero. Como você sabe? Como que você tá descobrindo? Não conta pra ninguém. Poder, quando eu falei que poder de mente, né? Eu falei, cara, eu queria aprender inglês. Na época, o nosso primeiro objetivo, na verdade, era ir pra Barcelona. E na época tava bombando Barcelona. Todo mundo indo pra Barcelona, Ibiza. Ibiza, tal, não sei o quê. Só que também já tava começando esse boato de falta de emprego. Barcelona tá ficando um pouco contra os imigrantes. Tarará, tarará. E aí, teve o casamento do irmão da Tati, dessa minha prima. Aham. E a gente lá na pistinha, todo mundo no champanhe e tal, no drink, não sei o quê. Eu conheci uma menina que era filha de um amigo do pai, daquela coisa lá, tarará. Ela falou: "Não, gato, não é Barcelona não, todo mundo agora vai pra Austrália". Falei: "O quê? A Quê? Austrália?" Ela Onde é falou: isso? "Onde é isso?" Ela falou: "Não, é a Austrália, tá lá. Tem Melbourne, que é a melhor cidade do mundo pra se viver. Tem Sydney, que depois que sediou as Olimpíadas, mudou, virou uma super cidade". Aí eu lembro eu na pista de dança, assim: "Tati, é Austrália, velho, vamos pra Austrália". O Bem a pior que eu nossa consigo cara. imaginar você. No casamento do irmão dela, então a gente tava, né, de champanhe e tal. Pronto, aí a gente saiu dali, a gente falou: "Velho, vamos pra Austrália, vamos pra agência, tal, tal, tal". E você tinha Chegamos. quantos anos? Isso eu tinha 24, Na flor da idade, flor da 22, idade. 24. Eu tinha, tipo, 2 anos de formado, assim, sabe. Tava meio que recém-formado da faculdade, ou 1 ano, talvez, até. Tava meio que bem no iniciozinho mesmo da carreira. E aí a gente veio pra 6 meses de inglês, e a gente foi pra Melbourne, porque essa amiga essa Ah, menina tá. estava indo pra Melbourne também, e ela estava nessa coisa: "Ah, Melbourne é moderna, é a melhor cidade do mundo pra se viver, lá, lá, lá". E realmente era uma outra Melbourne. Muito, muito diferente do que é Do que é hoje. hoje. É, muito. Porque cresceu muito, Cresceu. né, É. então assim, foi uma delícia. Mas pra todo baiano, Melbourne era um sacrifício, né, porque eu nunca tinha pego 15 graus, 10 graus, 5 graus, 2 graus e de É frio pra repente porra. é só frio, chuva, céu nublado. Aí eu falei pra Tati, né, eu falei: "Ó, eu vou embora daqui, eu não vou aguentar ficar em Melbourne. Se a gente for renovar mais 6 meses", porque ainda era intercâmbio de 6 meses. É. Eu fiz certificado 2 de business. Meu Deus. Dá pra falar que fez alguma coisa, Então eu né? falei que foi alguma coisa. Aí eu falei: "Ó, eu vou sair daqui", eu falei: "Cara, eu acho que eu vou pra Sydney". Porque, eu era de Salvador, eu queria ir pra uma cidade grande, queria ir pra uma cidade moderna, e ela é de São Paulo, ela falou assim: "Ah, eu acho que eu quero ir pra Gold Coast".
Eu falei, eu não vou pra Gold, que é tipo São Paulo, tipo Salvador. E ela, eu não vou pra Sydney, porque é tipo São Paulo. São Paulo. Então a gente falou, não, taca não, vai pra uma cidade e a gente depois se encontra e vai visitar e tal. E assim foi, foi maravilhoso, né? Aí eu descobri a Austrália sozinho, gay, jovem, morava do lado da Oxford Street. Ai, filho, nunca a mão no bolso. Nunca mão no bolso. Eu tava assim, né, criança no playground. E é muito louco, porque eu lembro perfeitamente dessa época. Quando eu cheguei em Sydney, eu não conhecia ninguém. Eu só conhecia uma mexicana da escola, que tava também de transferência. E aí, primeiro dia, eu falei, cara, eu preciso arrumar um lugar pra morar. Ah, você não tinha visto nada? Nada, não sabe, só tinha escola. Bicha, Só que tinha louca. escola e essa amiga da escola mexicana que tinha um grupo de amigos que moravam em Sydney. E ela falou, Aham. não, a gente vai, fica lá na casa desses meus amigos, aí você acha. E não tinha Facebook, não era social media naquela época. É. Aí eu falei, velho, eu vou pra escola. E da escola eu vou olhando assim na área o que tem. E aí eram aqueles papeizinhos colados no poste. Meu Deus, mas isso, ó. Eram os papeizinhos aí, você arrancava. E aí ligava pra pessoa. Se a pessoa não atendia, não tinha essa coisa de manda mensagem, manda um SMS, manda um Não WhatsApp, depois ela responde. Você tinha que ficar ligando, ligando, ligando. E aí, enfim, vou encurtar até que senão eu vou entrar muito em detalhe, mas é muito engraçado, porque era no papelzinho, assim, eu Sim. cheguei em Sydney, era nessa coisa do papel, de entregar o currículo na mão. Com meus pais era Skype uma vez por semana, porque você ia Aham. na Lan House, aí você pagava por isso, tal, Sim. etc. Só que, enfim, um ano depois, a farra acabou, né? Meu E aí pai você? falou: olha, enfim, amigo, né? Tá na hora de Tá na voltar. hora de voltar, porque você tem uma carreira, a profissão, etc, etc, etc. Aí foi bem puxado pra gente, assim, pra O minha prima retorno, né? também. O retorno foi muito, muito puxado. Foi muito difícil. Eu não imaginava que ia ser tão difícil. Não me senti de volta no lugar, não conseguia me sentir bem entre os amigos, Mas até que depois morria de ficou de boa, que preguiça. você progrediu na carreira, Foi. Aí o nananã. que aconteceu? Vou te contar. Isso foi. A gente chegou Natal. A gente foi no Natal e voltamos no outro Natal do outro ano. E a gente foi pra São Paulo passar Natal com família, tal, não sei o quê. E foi péssimo. Eu voltei assim, tava super, tipo, mega depressivo, assim. Não quero trabalhar, não vou voltar, não quero mais saber de nada, não sei o Quero quê. voltar pra Austrália. Quero voltar pra Austrália, quero voltar pra Austrália. E aí a gente encontrou uma amiga da minha mãe e ela falou assim: ó, por que você não vai nessa numeróloga? Mentira! Adoro Vai nessa numeróloga. amiga aqui, que ela era tipo Carla Pérez, Carla Viser, era ACM, todos os grandes nomes da de Salvador. Assim, ela que faz aí os negócios, junta os números. Aí eu falei, porra, acho que eu vou começar a me divertir em Salvador agora, né? Assim, sabe? Vou começar a Sim. buscar umas outras coisas. Aí fui nessa mulher, e aí ela falou assim: ó, você só precisa definir onde você quer jogar sua energia. Se você quer jogar sua energia pra você voltar pra Austrália, assim, pra você que você vai se comprometer que nos Aham. próximos meses, assim, você vai também fazer pra isso acontecer, obviamente. Ou se você quiser jogar sua energia pra trabalho, a gente organiza. Aí eu falei: ó, eu acho que é melhor eu ficar com trabalho nesse primeiro momento que eu preciso é trabalhar. Eu não tenho nem Aham. dinheiro pra voltar pra Austrália ainda. E a Austrália é caro, né? Então. E aí foi. Aí eu botei um L no meu sobrenome. Em vez de Thiago Figueira, ficou Filgueira. Meu pai quase me matou. Mas, Menti menina, depois desse dia, você não tá entendendo. bombou. Tudo começou a acontecer. Eu arrumei um emprego pro carnaval de Salvador, porque era nessa época carnaval temporário. Do carnaval de Salvador, eu encontrei uma ex-amiga de mídia, de publicidade, que tava saindo de uma agência, me botou nessa agência. E aí Pois depois eu depois. quero o nome dessa É, numeróloga aí, por favor. Será que ela ainda tá aí viva depois depois de tanto tempo? esse cara que já tinha trabalhado comigo, que tava montando essa agência de imobiliário em Salvador, me chamou e tal, assim. Então foi uma coisa muito acontecendo. E aí se foram 10 anos. Então Caramba. foi de 2005 a 2015. Até eu voltar pra Austrália em Tu sabia 2015. que quando eu tava pra vir pra cá, né, a gente tinha pensado eu queria muito Irlanda. Eu queria ir pra Irlanda, porque eu tenho uma amiga muita amiga minha que é em Madrid. Eu falei: "Ai, Kibe, eu quero muito". Ai, eu não consigo chamar o nome dele. Kleber, é o meu marido, mas eu não consigo, gente, Tem desculpa. que Então se eu botar um falar balãozinho. eh, se eu falar Kibe, desculpa, é o meu marido, ele odeia que eu fale o apelido dele, mas é porque foi como eu conheci. E foi assim que eu conheci também, então é o nome É o oficial, nome tá? oficial. Mas, ele queria vir pra Austrália. Na verdade, ele queria ir para o Canadá. Aí eu falei: Canadá, o caramba, frio da porra, eu não vou caçar um Canadá". Eu falei: eu vou pra Irlanda, porque eu tenho uma amiga que é Um frio Madrid". da porra também. Mas eu falei assim: "Na pior das hipóteses, como eu tenho minha amiga lá, tá tudo certo". Ah, beleza. Aí,
que aconteceu? Eu falei: "Vou numa cartomante". Aí Gostei. aí a cartomante falou assim: "Olha, tô vendo os seus caminhos abertos mais pra Austrália". Aí eu: "Putz, Olha, grila, por era que que bem a o que você não Austrália não sei o quê?". queria. Aí eu É. falei: "Bom, então tá, né, se você tá vendo nessas cartas aí que Melhor você tá vendo". acreditar, né? Se você foi até lá, é melhor Falei: "Ok, acreditar. ok, então é isso". E eu falei: "Ok, então vamos pra Austrália". Mas aí sim, aí Uma hora a gente chega na Austrália, chega na também não se Austrália. delícia. É. E aí você Mas é isso, aí pegou o Brasil, depois desse coisa de lava-jato, política, aquele clima horrível que tava no Brasil, tal, não sei o que, pererê. você esperou ser demitido pra poder aplicar para o visto ou não? Sim, sim. Na verdade, assim, como eu era líder ali, eu sabia como que iam ser os processos de tempo de demissão e etc. Até que eu virei pra eles e falei: "Ó, eu acho que o próximo do meu departamento sou eu". Porque, enfim, a agência precisa continuar a ter gente Sim. pra trabalhar. É. Assim, entendeu? Então o próximo sou eu. Então a gente conseguiu ali 2 meses de organização ali pra eu poder sair, porque a agência também ainda tinha muito esse apoio comigo. Eu casei, a gente resolveu casar no Ah, papel, no papel. oficialmente, porque a Com gente festa não? com certeza. Poxa, Baiano sem festa? é. Não, com tudo que tem direito também. É um outro Tchá, episódio tchá, só tchá, sobre essa tchá, história do tchá. casamento. É 24 horas, assim, ó. A gente resolveu casar, porque na Austrália, nessa época, não casava ainda. Ah, não? Não, ainda não tinha documentação oficial, assim, como Aham. casamento. Já tinha reconhecimento de relação, de relacionamento, mas não tinha o casamento mesmo. E no Brasil já tinha, então a gente falou: "Ah, não, vamos virar estatística, né, antes da gente sair do Brasil, vamos virar estatística, tal". Então a gente casou no no Com 2 no meses gente, já organiza super rápido. meu Tudo Deus. foi muito, muito, muito rápido. E foi essa coisa de aplicar o visto, aí a gente, eu acho que nem tinha o visto aprovado ainda. A gente saiu de São Paulo, mas porque nessa época também não tinha muito essa coisa do visto ser negado, viu, Lu? É, não, eu lembro que não foi Não ma eu acho tinha que foi muito isso. Se você tinha tudo, é, mas eu passava, acho que sabe? foi justamente nessa época, assim, que quebrou o Brasil, que foi a época que quebrou Dilma e tal, Isso, é. a maioria da população que tinha mais ou menos uma condição falou: "Vou meter o pé", Porque porque foi mais ou menos a época que eu tinha meti o o pé. dinheiro na conta, né, tinha aquela coisa É. do dinheiro da conta, tal, tinha recebido rescisão e blá, 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 e aí, enfim, eu não lembro muito dessa coisa do visto aprovado, ter visto. Eu acho que aprovou, a gente já tinha ido embora de São Paulo, porque a gente botou tudo no carro, dirigiu até Salvador de carro, com as nossas coisas, assim, já, tipo, largando Não, tudo. mas tinha que ter o visto pra poder entrar aqui. Não, então, mas eu acho que a gente aprovou o visto, a gente já estava em Salvador. Ah, tá. Assim, entendeu? Com certeza teve o visto aprovado pra viajar, mas, não tinha essa coisa de você esperar o visto aprovar pra começar a E fazer Danilo aceitou de boa ir pra Austrália, porque tudo. Lu, Danilo, você sabe, né? É por isso que a gente casa, é. né? Danilo, ele se jogou no mundo, assim. Então, Danilo nunca tinha saído praticamente do Brasil, nunca tinha saído do país, nunca tinha saído muito de Salvador, poucas viagens. Quando ele me conheceu, eu falei: "Ó, é isso, vai ter que morar em São Paulo, de repente vai morar na Austrália". E ele vai, e é maravilhoso. E por isso que nosso relacionamento se dá muito bem por isso, porque a gente se joga também nessa E quando história. você chegou aqui, de novo, qual foi a sua perspectiva? Tipo assim, não, agora porque você já tinha vindo uma vez, essa agora Isso. é uma nova É, é diferente a forma como você vê, Eu né. estava assim, eu sou uma pessoa muito empolgada, então eu estava amando tudo, e aquela coisa, Ah, tudo lindo, os tudo perrengues, é maravilhoso. Ah, tudo. kkkkk, não entendeu nada do que eu tô falando. Mas eu querendo sempre criar essa positividade, essa coisa assim: "Não, tá tudo certo, vai dar certo, vai tudo bem". Danilo, ele não tinha a menor noção do que pra onde ele estava indo. Não ti Ele não tinha entendido ainda que no país se falava uma outra língua. Ele falava inglês? Nada, nada, Nada? nada. E ele não se tocou disso. Misericórdia. Então, ele ficou, tipo assim, quase 3 meses dentro de casa, não falava com ninguém. Assim, só com Mas brasileiro, e tal, porque ele ele tinha era estudante ou pânico. não? Os 2 eram estudantes. Então, Ok. por quê? Vamos lá. Tinha essa coisa não tinha o casamento oficial, Aham. tinha o relacionamento, Uhum. o reconhecimento de relacionamento, mas o agente da época, eu não vou falar o nome da agência, porque falou: "Não, é melhor vocês aplicarem 2 vistos separados pra ter certeza que vai passar, tarará, tarará, que não tá". Então a gente aplicou 2 vistos, eu acabei aplicando um visto de 1 ano de marketing pra mim, porque eu já tinha uma base de inglês, aí você fazia aquelas provas de inglês, Uhum. o agente mandava pra lá, a gente já imprimia na mão, depois Puts. escaneava e mandava. Fazia uma prova de inglês e Danilo, que não tinha nada de inglês, veio pra fazer 6 meses de inglês.
pra gente ver se ia gostar, se não ia gostar, se ia se adaptar ou não, etc. Aí, quando a gente chegou em Sydney, foi isso. Eu estava tudo maravilhado e Danilo entendendo da dificuldade que ia começar a ser a vida dele. Porque é Porque é pauleira. pauleira. E ainda mais, assim, eu acho que de uma pessoa que não tá com esse sonho. Porque Sim, mesmo que porque o você não sonho fale era inglês, mas você tem um sonho, você vai ver coisa na internet, você já vai começar a viver um pouco essa história. Danilo tinha a menor noção, Lu, de onde vai. Talvez nem hoje ele tenha ainda noção. Mas assim, continua. continua. Ele, assim, realmente é muito. O Danilo é zero ansiedade, ele é zero expectativa nessa coisa, assim. Então ele foi. Ele vai vivendo e tal, o que é ótimo pra mim, porque dá uma balanceada boa, legal também. E a única coisa que a gente sabia em Sydney é que tinha um amigo em comum de nós que morava em Sydney e a gente ia morar com esse amigo. E aí? A única coisa que não deu certo na Austrália foi morar com esse amigo. Cara, eu morei numa casa, sem sacanagem, com acho que devia ter umas 8 cabeças. Foi uma república. Não era bem uma Hum, república, uma mulher comprou uma uma casa de casa. estudante, assim, Casa de a estudante. acomodação. Uma mulher tinha comprado uma casa gigante. Eu te falei isso, né? Lá em Punchbowl, Sim, lá eu lembro que longe, era longe, longe. longe. É. Tinha. Eu era a única. Não, tinha mais uma menina, a Cheryl, e o resto tudo homem. E assim, eu falei, a melhor coisa da minha vida. Eu falei, isso foi maravilhoso. Foi o É. Big Brother Isso é os maravilhoso. perrengue bom, né? Que a gente adora, a gente adorava. Não deu certo com esse amigo. Assim, a gente ficou 3 meses, mas eu já tava falando pra Danilo, assim, vamos sair daqui, vamos pra outro lugar, vamos morar com um gringo, você vai ver, pra você conhecer mais a cultura Sim, australiana, tal, venha mais. Porque, de novo, assim, né? Eu vou dar um pouco de véio, mas nessa época não tinha essa coisa de ir pra morar com brasileiros. A gente vinha pra morar com um australiano. sim. Sabe, não tinha essa coisa da comunidade tão estruturada de suporte de serviços como tem Você chegou hoje. aqui qual ano? Que vocês. Isso foi Essa. em 2015. 2015. É. Eu cheguei aqui em 2015. 2018. Fez 10 anos agora, em julho, que a gente tá de Austrália. Então era 2015. A comunidade já era grande, já tinha muito brasileiro, mas não tinha essa coisa dependência da comunidade pra você se Sim. virar, sabe? Aí eu fiquei, vamos morar com um gringo, vamos largar esse maluco Aquela aqui, ideia. velho. Não vamos falar com brasileiro. Não vamos nos misturar. Não, nunca fui assim. Não foi, Nunca porque foi. tem esse pessoal que Tem. vem pra cá e fala assim: Tem. não fala com brasileiro, não vamos misturar. É. Ah, gente, me Não, poupe. porque como eu já tinha vivido um pouco a experiência e na minha primeira jornada da Austrália, eu morei muito com brasileiro, assim, fez diferença na minha vida ter brasileiro próximo. Sim. Eu sabia que brasileiro é importante pra emocional. A- né? Apego emocional, abraço, cultura, A cultura as faz toda a datas diferença. comemorativas. Isso é acolhimento, né? Assim que a gente se Uhum. sente pertencente, então isso é muito bom. Mas até hoje, eu não indico também que a pessoa fique só na comunidade brasileira, entendeu? Assim, então isso foi Nem uma 8, nem coisa. 80, Nem né? 8, nem 80. Tem que ter um balance ali dos dois. E aí, a partir quando a gente saiu dessa casa, assim, cara, eu vou te falar que, porra, aí a gente começou a viver a Austrália. Porque fomos morar com gringo, cultura gringa, casa dos outros, sabe? Essa coisa assim, E como é que foi seu primeiro emprego? imigrante, Tu se lembra? vulnerável. Com certeza. Não, eu quero saber. Eu sei da história. Eu quero saber dessa história que você caiu no golpe. Eu quero puta merda. Esse foi mesmo. É que esse não foi o primeirão, a aplicação, mas Aham. teve essa história do golpe também. Mas o meu primeirão era, porque isso também é um cenário, uma figura bem brasileira. Cheguei do Brasil, eu trabalhava em agência de publicidade. Eu achava que eu era, minha filha, o marqueteiro do mundo. Quem que me contratasse ia vender, porque eu tinha a manha da Por que que, ó, comunicação, trabalhava em São Paulo, em agência, aquele papo todo que a gente acha, né? A única foi arrumar emprego vendendo HelloFresh. HelloFresh, pra quem não sabe, é comida pré-pronta? São os ingredientes. É. São os ingredientes que são mandados pra sua casa dentro de uma caixa de isopor. Então lá tem receitas de como cozinhar com eles e os ingredientes vêm certinho, já cortadinhos. Então a ideia é muito legal. Porque ideia é assim, boa. pra você que gosta de cozinhar, mas não tem tempo pra não tem procurar ideia. receita, ou não sabe cozinhar, ou não quer ir no supermercado, então eles já mandam pra sua casa e você só cozinha. E é bem legal. Eu assinei durante acho que eu assinei. Não, tinha um programa de pontos, de indicação, era show de super bola. legal. Só que era, velho, aquelas maluquices. A gente se reunia, tipo, 5 horas da manhã, 5:30 da manhã, super cedo, antes dos supermercados abrirem, desses varejos abrirem.
numa sala e a gente tinha que cantar o hino da HelloFresh. Eu botando a Dessa mão aqui no coisa coração. de vamos vender, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos vender. Meu Deus do céu. Nossa, eu nunca imaginei que eu ia me chegar naquela situação. Eu olhava assim e falava, velho, onde O é que que eu tô tô? fazendo aqui? Do que entendia, né? Imagina a outra parte que não entendia, obviamente, É verdade, né? porque até você entender, você tá tipo, Aham. Não, e até eu entender que eu só ganhava se eu vendesse. Putz. E aí, que adianta, né? Um mês sem ganhar R$1, $1, achando que tava tava trabalhando na arrasando. HelloFresh. Eles mandavam a gente pra uns shoppings, assim, mais em Penrith, like, mais distante. Ficava no shopping, abordando as pessoas no corredor. E aí, você gosta de cozinhar? Você já ouviu falar de HelloFresh? Você não quer comprar e tal? A pessoa, Porra, tipo, velho. aqui ainda mais gringo que fica Tem que tipo. atacar. Dizem que, vou te atacar. Vou te atacar. Maluquice total. Não Nossa. durou muito tempo, né? Eu passei, até hoje eu lembro dessa história. Eu trabalhei não como HelloFresh, mas panfleto de entregar lá em Tinha Sydney, bastante assim que eu também. cheguei. Nossa, e você ganhava por Se panfleto. você não falar. Não, por panfleto. Então, tipo assim, era um panfleto, sei lá, de É. propaganda de casa. Aí, nesse dia que eu fui trabalhar, eu ganhei $80. Achando que eu tava arrasando. E eu tava carregando imã. Então, era uma mochila pesada de imã Nossa. e mais 2 E a panfletos. pé, né? No sebo. Eles pegam, menino, botam você dentro de uma van, te levam lá pra não sei aonde, te jogam lá. Você E fazer o quarteirão. GPS, porque você não podia fazer zigue-zague, zigue-zague. Você tinha que ir por uma rota e voltar, e não sei Específica. o quê. A quantidade de vezes que eu fiz xixi na rua, É. nessa Você brincadeira. vê, né? Como a gente vai mesmo fazendo essas coisas de trouxa, né, velho? Mas adorava, com Adorava. certeza. Vira história Vira pra história. contar. Não, entra pro currículo e tudo mais. Entra no currículo, tal. E como que surgiu a tagarela? Na verdade, na época era Time to Travel. Então, aí, de uma forma rápida, assim, vou tentar encurtar. Nessa época, eu já tava estudando, e aí eu conheci o meu BFF, Dani, na escola. Ah, tá. E o Dani que me levou pra O trabalhar. Dani trabalhava na... Não, eu tava na HelloFresh e tava estudando na escola. Aí Ah, quando tá. eu saí da HelloFresh, eu comentei com ele, falei, puta, vou sair, porque, né? Ele, não, velho, você não tá ganhando por hora, é só se vender. Não, não é assim, porque o Dani já tinha 6 meses aqui na Austrália. Tá. Então ele já O tinha... Dani abriu a Austrália pra Ele todo já tinha as manhas. Aí ele falou, não, então vem trabalhar comigo. Aí eu fui trabalhar no restaurante com ele, lá no James Italian. Enfim, tá. um outro episódio de tanta história massa que tinha naquele restaurante. Tudo que acontecia. Que era super famoso, né? Super. Todo mundo, todos os turistas iam pra lá, todo mundo ia comemorar. Quem de cantar famoso para- você já viu? Já viu algum famoso lá? não? eu sou péssimo pra essas Ai, coisas, né, Lu? Você sabe. Mas assim, a galera do Masterchef na época ia, tinha o jornalista. Eu era muito ruim. Eu tinha acabado de chegar na Austrália, então as pessoas falavam o nome das pessoas. Tipo assim, nunca vi. Aí tinha umas modelos, Danilo até hoje fala, ó sua cliente, quando vê na rua, assim, porque... Mas eu ficava tipo, quem é? Eu sei que foi lá uma menina assim. Aí eu falei assim, essa pessoa é Danilo. Não sei quem, Danilo sabe o Não nome é de todo Gisele mundo. Bündchen, eu não sei quem Não que é. sabe quem é. Mas enfim, foi muito louco, foi muito engraçado, várias histórias. Aí eu comecei nessa história de hospitality, restaurante, café, etc, etc. Até que eu fui trabalhar num hotel, no Óvalo Hotel, que era lá em Ulumulu. Eles tinham acabado de abrir esse hotel, renovar esse hotel. Aí foi o meu primeiro, assim, grande Mas você emprego na trabalhar Austrália, sabe? Como garçom. Garçom também. E depois barista, depois virei Sim. supervisor. Foi o meu grande contato com uma cultura australiana de trabalho, foi no Óvalo, que eu fiquei lá, tipo, uns 2 anos. E nisso o Danilo ainda tava estudando? Estudando, Ok. Mas já trabalhando de hospitality, fazendo functions, essas coisas todas. E durante o período do Óvalo, eles incentivavam a gente muito a fazer voluntariado, né? Enfim, postava as coisas do negócio e tal, não sei o quê. E aí, nessa história, eu acabei conhecendo o BRACA, que era a Associação dos Brasileiros de Sydney. Tinha uma grande amiga minha, depois eu vim descobrir que uma grande amiga minha de Salvador, que estudou comigo em Salvador, tava no BRACA, e eu comecei a me envolver com o BRACA. Mas era grande o BRACA nessa época, porque isso era o quê? 2015 ainda, a gente tá falando. 2016 Tá. já era. O BRACA tava meio desorganizado, assim, então a gente deu um tom profissional no BRACA. Aí virou o BRACA mais famoso que todo mundo conhecia, com as festas, etc. Nessa época do BRACA, foi que eu fui fazer o voluntariado de marketing, porque essa era a minha, né, profissão do Brasil. Batia no peito. Eu era publicitário de São Paulo, da Avenida Faria Lima, né, se achava todo. E aí eu falei, não, eu vou começar agora a abordar clientes.
pra patrocinar os eventos. Sim. Isso também foi muito legal, foi uma super experiência na Austrália pra mim. E aí foi que eu comecei a ter mais contato com as escolas, primeiro, que queriam recrutar estudantes brasileiros e patrocinavam os eventos do Braca. Então a gente fazia stand, aí eu comecei a criar ações promocionais, brindezinho que as pessoas queriam dar, Sim. coisas assim, por exemplo, eles queriam fazer coisas pra carteira. Aí eu ficava, não, mas brasileiro não usa carteira, dá coisa pra celular. Aí Sim. começou a dar aqueles porta-cartãozinho assim, Aham. que bota ali embaixo atrás do celular e tal. Aí eu comecei a fazer isso. Aí uma das escolas me chamou pra trabalhar na escola. Só que ela falou assim: ó, eu não posso te dar full time, eu só tenho uma vaga part-time, mas se você tiver interesse, eu posso falar com uma outra agência parceira nossa pra você fazer part-time lá. Aí eu Que aí fazia você faz. part-time na agência e part-time na QI, que era a escola, e part-time na ABC, que era essa agência. Então foi o meu primeiro contato de agência, foi através da Ah, escola. você não pra mim, a primeira agência que eu tinha trabalhado Não, era Time to Travel. Não, de novo, a ABC também foi muito legal. Eu fiquei na ABC, acho que, enfim, mais de um ano também. Fizemos muita coisa. Mudei a cara da ABC, assim. A gente fez muita coisa de marketing E também. aí Foi você muito lidava com legal. um brasileiro lá na ABC? Brasileiro, mas o foco da ABC era a universidade. Ah, tá. Então eu sempre fui um pouco o consultor mais desses cursos um pouquinho, geralmente, né, assim, era um pouco mais desses cursos um pouco mais Entendi. complicados, mais trabalhosos. Eu não comecei fazendo inglês, VET, assim, eu começava por essa parte de universidade mesmo. E aí, coincidentemente, nessa época, Braca, ABC, QI, Fruits from Brazil começou a Vocês que tiveram a ideia, o aparecer. Braca que veio esse Frutos from Brasil ou Não, eram coisas que estavam meio que acontecendo os juntos. juntos? Tava muito nessa época tava muito fervendo essa coisa dos grupos das associações, dos brasileiros falaram assim: "Não, vamos se organizar melhor, porque, poxa, tem muito brasileiro chegando, Uhum. vamos começar a fazer umas festas, vamos começar", todo mundo meio começou a se organizar. Então o Braca tinha essa coisa mais das datas comemorativas e o Fruits from Brasil, que era a página primeiro. Então assim, vamos abrir essa página, vamos falar ter a comunidade queer, todo mundo junto, reunido, onde a gente pode falar, livremente. E por coincidência, a Nina trabalhava no mesmo prédio que era o prédio da ABC, dessa Ah, agência. tá. Então, quando eu me aproximei mais da Nina Caxambu, a gente trabalhava no mesmo prédio em agências diferentes Diferente. e os dois tinham acabado de começar nesse mercado de educação. Então a gente conversava muito. Na hora do almoço, a gente saía pra almoçar junto, ficava: "Pô, nossa, você viu que tem que ser fazer assim, fazer assado". E aí, como a Time to Travel tinha acabado de começar na Austrália, ela pedia muita informação pra gente. A Regina, que era a dona da ABC, foi também uma pessoa muito legal na Austrália, na minha vida. Ela, enfim, foi muito generosa, a gente trocava muitas informações, muitas informações. Aí, enfim, naturalmente com a Nina, a nossa amizade Sim. amadureceu, o Fruits from Brasil começou a fazer projeto com o Braca. Então a gente pegava grants das subprefeituras pelo Braca pra fazer filme e informação do Fruits from Brasil. Era uma mistureba de gente, voluntaria assim, a gente fazia muito voluntário, muito voluntário. Mas era uma coisa muito legal, porque a gente colocou a gente muito com o mercado real da Austrália, sabe? Com os councils, com os políticos, com as burocracias, com Sim. grants, foi muito legal. Então, aí que me aproximei da Nina, agência, Fruits from Brasil, Braca, Sim. vamos ser melhores best friends. Aí a gente foi morar junto. Aí era, assim, a gente já sabia que uma hora eu Você ia ia trabalhar lá. começar a trabalhar com a Nina. A gente só estava organizando, assim, que horas seria legal, sabe, pra eu fazer essa mudança. Porque eu também tinha esses clientes na ABC, que eram clientes de processos mais longos, de coisas que eu também não queria simplesmente: "Ó, pô, Largar e já beijo, tchau, vou sair correndo". Então teve uma época que ficou lá e cá, lá e cá. Aí quando eu fui pra Time to Travel, foi quando eu levei essa parte de universidades, de Sim. Kaplan. Foi quando a Kaplan bombou, assim. O MBA da Kaplan bombou no mercado. Foi aí que deu essa grande virada da Time to Travel, que a agência cresceu bastante, acabou virando tagarela, assumindo uma nova identidade. E a gente, enfim, fez bastante projetos também, mas aí já era Já era. E aí quando que você veio pra isso 2016, 2017, quando que você 2017. quando você veio pra Adelaide, por quê, assim, que você 2019. 2019. Só que foi janeiro de 2019. Eu sei, Então foi dia 7 de janeiro de 2019, porque é, eu cheguei aqui dia 19. exatamente, exatamente, dia 7 de janeiro. Com 45 graus, Eu lembro. um verão quente da porra. Nossa, Nunca tinha visto isso na vida. O que tá Ge acontecendo? fazendo inspection.
Um calor dos Aí infernos. um outro perrengue de casal Meu Deus fala. do céu. Fazer inspection no Não. verão, quando você acaba de chegar numa cidade que você não sabe Eu nada. achei o máximo que eu entrei no Office Works, que é uma loja tipo uma papelaria aqui que tem tudo e mais um pouco. Eles te dando água, porque tava um calor insano. Tipo, não morra, né? Não Por favor, morra. não morra. Então, aí talvez. E aí, então, vou fazer um outro paralelo. Então, eu sempre fiquei trabalhando na agência. Porque Aham. o meu visto com o Danilo era o estudante, porque Sim. tinha necessidade do inglês, etc. E eu sempre fiquei trabalhando. Então, na época do hotel, tudo eu trabalhava assim, full timezão mesmo. Só fazia ficava trabalhando. E Danilo fez essa jornada de estudante Sim. através do visto. Então, lá, quando ele veio 6 meses de inglês, então a gente tinha acabado de chegar a 6 meses de Austrália. A gente ia renovar o visto dele. Sim. Aí a gente encontrou uma amiga de um amigo meu da primeira época que eu tinha morado na Nossa Austrália. Senhora. E ela era agente de imigração nessa época. Uhum. Na verdade, ela era de estudante, assim, sabe? Qualquer coisa, ela tinha um conhecimento essa ali. coisa assim. E ela falou assim, olha, um caminho que é muito legal, que eu recomendo muito para as pessoas, é as pessoas fazerem uma graduação na Austrália e depois pegar esse tal do 485, que é um visto que pouca gente fala, pouca gente conhece e pouca gente vai através disso, porque todo mundo só fica no VET, no inglês, não sei o quê. Danilo tinha 6 meses de Austrália, não tinha a menor noção. Aí Danilo falou, não, se é pra fazer uma faculdade, eu faço. Olha, você não sabe nem falar inglês? Meu amigo. Não sabe nem onde Senta tá, aqui, velho. Cláudia. Senta aqui, Cláudia. Senta aqui e respira. Aí ela falou, não, se for pelo problema do inglês, não tem problema, porque ele pode fazer mais umas semanas de inglês e a gente faz esse pacote. Então vocês fazem um pouquinho de inglês e mais uma graduação. Ou seja, te vendeu um curso, né? 2, né? Que era o inglês e a faculdade. Mas a gente já tava pensando numa jornada um pouco mais longa. Porque como eu já tinha feito 1 ano, eu falei, ó, 1 ano só E é você só já pra sabia gastar o que dinheiro. ficar, né? Não, a gente nunca veio, e eu ainda não sei se eu quero, se eu veio pra Não, ficar. mas assim, a ideia era tipo, não, vou ficar aqui Passar pra... um tempo, Uhum. porque eu sabia que 1 ano era só esse tempo de você começar a se estabilizar, que a coisa legal mesmo começava depois do primeiro Sim. ano na Austrália. Então a gente veio nessa coisa assim, tipo, não, vamos pra ficar mais de 1 ano pelo menos. Mas não com essa coisa de vão morar pra sempre, etc. Ok. Mas ela falou, ó, vocês já pegam esse visto longo, porque era inglês, mais a graduação. Depois Thiago entra nesse visto que já tá mais consolidado, então é super tranquilo. E Danilo conseguiu bater umas matérias, então que era 3 anos, ficou 2. Enfim, foi um super bem bolado. Com 6 meses de Austrália, a gente falou, porra, não. Vamos aí nessa fazer. porra, vamos tocar. Então o Dan ficou fazendo faculdade, férias, aquela coisa toda, enquanto eu tava super trabalhando. Quando o Danilo terminou a faculdade, que foi uma graduação mesmo, e aí foi muito legal, porque, né, só como um parênteses, assim, até pra inspirar as pessoas, foi um complemento do que ele já tinha feito no Brasil, porque no Brasil, o Danilo é da época do desenho industrial, que não era graphic designer, era Uhum. desenho industrial. Então, aqui ele teve a oportunidade de fazer um digital design. Então, que é na mesma área, mas uma outra, uma evolução. Então, isso foi muito bom poder casar isso também, assim. E aí, terminou a faculdade, foi super legal o curso da faculdade, deu muita oportunidade de trabalho pra Dan. Daqui a pouco é isso, o amigo que tava sem falar inglês já tava trabalhando em agência de publicidade em Sydney, sabe? E ele arrasa, né? Ele Arrasando arrasa nos super, vídeos, arrasando nas coisas. Foi já emprego, dentro da própria faculdade rolou esses contatos todos, sabe, Lu? Sim. Então foi muito legal. E aí o que aconteceu? Que é muito normal aqui, né? Você conseguir Muito. emprego Nossa, estudando. e isso foi uma surpresa, porque naquela época era só essa coisa assim, ó, a escola não presta, é só dinheiro jogado fora, tal. Mas quando você vai pra essa coisa das universidades, das faculdades, é um outro esquema, é diferente. É diferente. Eles te preparam mesmo. O Kleber, né? O Kleber conseguiu conseguiu o primeiro emprego dele, foi por conta da TAFE, né? Então, assim, tem mesmo. Porque o mercado de trabalho precisa dessas instituições pra formar os profissionais. Então não tem muito jeito. Então, quando ele acabou, ele já tava trabalhando lá em Sydney, eu trabalhando na Tagarela, tipo, a gente super bombando, a gente falou, cara, vamos viver esses 2 anos. Deixa eu te corrigir, tava trabalhando na Time to Travel ainda. Foi na época da Time to Travel? Então, falei, vamos Foi viver. quando eu te conheci. Vamos viver esses 2 anos de 485, que a gente pode só trabalhar. Sim. Não precisa estudar, depois a gente vê o que a gente vai fazer. Foi aí que, na real, caiu a ficha, né? Que os 2 anos passam. E a gente falou, e agora? Eu já fez a tal da faculdade, já tem os 485. O que a gente vai fazer? Ou Que a que a gente gente vai vai fazer ficar, ou agora? a gente... Não sei se fica. Aí
enfim, né? Essas coisas de decidir, que assim, você não decide muito, as coisas acontecem, Sim. né? Mudaram as regras da Austrália, saiu essa conversa de regra de imigração, muda tudo, e vai mudar, vai mudar, vai mudar. Regional. Se quer ficar na Austrália, vai pro regional. Se quiser ficar na Austrália, vai pro regional. Se quiser ficar na Austrália, vai pra regional. Era isso que tava rolando na época, essas eram as oportunidades. Como nós dois somos de comunicação, a gente tava naquela segunda lista, que não dava o PR em Sydney, mesmo se Ai, ficasse e trabalhasse, mesmo sim. com sponsor, naquela época, porque Danilo tinha até um caminho meio que pro sponsor que podia rolar. Mas naquela época, assim, eu nem sei como tá hoje, mas assim, eram as duas listas, a segunda lista não dá PR nenhum. Foi aí que começou a rolar essa coisa de regional. E a gente falou, cara, porra, a gente já viajou tanto na Austrália, tem tanto lugar legal na Austrália, por que a gente tá aqui em Sydney ainda, assim, sabe? Vocês nunca tinham passado em Adelaide, até porque Adelaide também não era Não. ninguém conhecia Nunca nem tinha Adelaide. ouvido falar, É, né? Nem sabia que tinha. eu nem sabia que existia Adelaide. Não. Não. E a E gente. engraçado que quando eu falei que eu ia vir naquela época, a pessoa a moça, né, quando eu decidi vir pra cá, eu ainda morava na casa estudantil. E ela virou pra mim e falou: "Você vai fazer em Adelaide? Por que Foi foda. Adelaide?" Não, pra gente também foi assim, todo mundo, tipo, não, não, não. A gente já tinha um grupo meio que de australianos, porque a Nina já namorava Sim. uma australiana, então a gente já conhecia umas pessoas australianas assim. Todo mundo assim, ok, Adelaide, Adelaide, o que tá acontecendo? Mas antes de chegar em Adelaide, tava rolando esse boato do regional, Sim. e eu trabalhando na agência também, já sabendo, né, entendendo dos vistos que estavam rolando e tal, não sei o quê. E aí a gente começou a pensar nos lugares que a gente poderia ir. Adelaide nunca veio na tona, e tinha vindo, assim, Sunshine Coast, que era um pouco mais similar com Salvador, a Sim. gente sempre quis morar na praia, e a gente nunca morou na praia na Austrália, até hoje. Mas enfim, essa coisa assim, e a gente foi visitar outras cidades antes de vir pra Austrália. E a gente não clicou, Não, não até você clicou. chegar em Adelaide. A gente ia no lugar e ficava, velho, o que que a gente vai fazer aqui? Não tem trabalho, não tem ninguém. A gente foi pra Sunshine, tava tendo uma feira no TAFE de emprego. Então a gente foi pra essa feira de emprego. Era uma semana. Você tinha acesso a entrevistas, Aham. eles olhavam seu currículo. Vamos lá. A gente não conseguiu uma entrevista. Eita. E eu trabalhava com educação internacional, que sempre foi uma indústria super Sim, forte na super. Austrália. Mas, tipo, zero, velho. As agências, assim, a pessoa que trabalhava na agência trabalhava part-time, porque não tinha estudante o suficiente. Então, quando a gente voltou pra Sydney, a gente falou: E nessa época a "Caralho". Austrália já estava começando a bombar, né, porque eu lembro que quando O é. interior começandinho, assim, mas ainda eram bem Não, mas o mortas. pessoal o projeto, like, a imigração pra Austrália Vindo, já sim, estava começando a sim, bombar, né, sim. porque eu lembro que Nossa, Lu, na época da Tagarela a gente fazia muito, cara, muito. Era muito, muito processo, muito visto, muitas escolas, todo canto na Austrália, todo tipo de e vista, você era casado, feliz? desquitado. Eu era muito feliz, foi uma época muito Sydney foi uma época muito legal, porque eu acho que foi essa época do intercâmbio da Austrália. Entendi. Adelaide já não é mais um intercâmbio da Austrália. Adelaide pra você é o quê? É casa. Casa. É casa, sabe, responsabilidade, rotina, futuro, é acolhimento, é casa. Não é tipo turismo, Não, sabe? Em é de Sydney, velho, sai, farra, bebe todo dia. Era uma zona na agência, aquela confusão. Enfim, eu curtia, eu achava era legal. A gente era super jovem, tudo na balada, fazia muito. De novo, voltando pra essa coisa do voluntariado pra gente foi muito, muito forte. Tem muitas histórias. vale muito a pena Vale fazer. muito a pena. A gente fazia assim, ó, Brazilian Day, 110 mil pessoas em Sydney. Mas isso insiste, né, porque dependendo pra É. onde você vai, aqui, por exemplo, se você for fazer voluntariado aqui, Não, não aqui vai. É isso, até são faz, mas experiências assim, diferentes. são Experiências é, diferentes. Lá era tudo essa coisa muito da grandiosidade das coisas, assim. porque Sydney é grande, né. É. Então aí a gente se deu conta de que a gente não gostou de Sunshine, a gente foi pra Darwin e tal, Newcastle, não gostamos de nada, não temos mais tempo de visto, e a gente precisa achar uma regional. E aí a nossa guru da época, ela nem era nossa agência de imigração, porque a Lohane, porque ela estava grávida e tal, mas a Lo, assim, foi um profissional que eu aprendi muito, eu confiava muito, e eu tinha essa conversa muito aberta com ela falou assim: "Cara, vocês precisavam dar uma olhada em Adelaide, porque tá muito bom de visto lá, as coisas vão ficar ainda alguns anos, vai ser em Adelaide, a imigração já falou, vai rolar, vai mostrar, e eu acho que vocês vão se surpreender". "Como assim vamos nos surpreender?" Ela falou assim: "É muito maior do que vocês imaginam". Falei: "Porra, eu imaginava que a Adelaide era tipo Sunshine Coast, assim, sabe, uma coisa
Eu imaginava a Adelaide Nusa, como, sabe aquele desenho que do daquele coelho, como é que é o nome daquele do coelho? Bunnies lá, Do coelho, o esqueci. Pernalonga? Perna-longa, É. que aí vai passando Assim, vai vai correndo. correndo e, tipo, não tem ninguém andando. Eu falo: Só "Meu Deus!" deserto, é. Um feno, aí vai: Well, depende de onde você vai. Dependendo de onde eu for, É. Mas aí foi um final de semana, a gente não tinha muito tempo, porque nossa vida de visto estava começando a ficar apertada. A gente veio pra passar um final de semana, e aí, velho, porra. Essa coisa, a gente teve uma conexão com a Adelaide até do cheiro. Quando a gente sentiu o cheiro, a gente falou, nossa, velho, isso é um É. cheiro mais de natureza, mais leve. O cheiro de Sydney, porque é uma cidade, é esse cheiro carregado. Até com cheiro. Mas assim, Lu, foi uma coisa de 2 horas em Adelaide. É porque Adelaide eu falo pra todo mundo, é uma cidade de família e de velho. Mas é Sim. uma cidade, tipo assim, tem árvore, jardim, Você tem tudo contato, você tem verde. acesso a isso. É. Além de ter, né? Não tá só lá, não tá no Não, seu quintal, tá é. do outro lado da rua, tá no seu caminho pro Sim, trabalho. Então você sim. vê muito isso. Então foi uma conexão muito rápida. Quando a gente chegou em Glenelg pra assistir o pôr do sol. Apaixonou. Tipo, que porra É é essa. essa? Que ninguém me disse. É. Aí, velho, praia. O quê? Bahia, Lagoa. E era aquele pôr do sol que tava bem mist, assim, que Sei. parece uma coisa meio mágica, meio. Nossa, foi demais. Aí é importante falar isso. Eu até tava vendo no carro, eu tava respirando e emanando essa energia, na verdade. Porque quando a gente voltou de Adelaide, isso foi no início de. Foi iniciozinho de outubro, de dezembro. Foi tipo o Aham. primeiro final de semana de dezembro. Calor. Calor já bombando. A gente voltou, mas é aquela coisa assim, ai, nossa, Sydney tá tudo assim, como é que a gente vai largar tudo pra Sim. mudar e tal, e não sei o que, pererê, pererê. E aí rolou uma oportunidade pra eu ir fazer uma ayahuasca. O que seria O isso? chá da ayahuasca. Ah, tá. Fazer uma cerimônia pra tomar o chá da ayahuasca. E fazer um trabalho mesmo de meditação, de Uhum. se escutar internamente, de respirar e tal, não sei o que, pererê. Eu sempre quis fazer. E como sempre aparece uma coisa dessa nas horas que a gente tem que decidir na nossa Sim. vida, né? Apareceu nossas numerólogas, a cartomante e tal. Isso foi isso que apareceu. Eu falei, Danilo, não. Eu falei, eu vou, porque eu vou pegar a resposta, se é Adelaide mesmo, ou Ou se não seja, é. É essa, eu vou levar isso, assim, pra minha cabeça, assim. E foi um final de semana maravilhoso, foi um trabalho muito legal de autoconhecimento, de meditação e tal. E era todos os sentimentos, todas as mensagens, era de positividade, de que vinha pra Adelaide mesmo. E tinha já muita coisa de natureza nesse final de semana que eu tava lá. Então a gente tava no meio da bush, muitos pássaros. Então eu tive uma sensação com uma conexão com a natureza, com a terra, que eu não. foi daí que surgiu a sua. Começou umas sementinhas. Ok. Começou umas sementinhas, porque e eu ficava assim, porra, é você que tá me chamando? Sim. E eu sentia essa resposta que a terra falava assim, sabe? Tipo, venha, você precisa ir. Você tem uma missão com a natureza, etc, etc, etc. Tá rolando, é Adelaide, é o que tá rolando, se joga. Ô Ti, se eu fizer uma comparação, porque você trabalhou muitos anos como, eh, na agência, né, de É, intercâmbio, consultor, é. consultor e também como No lá no Brasil, de Brasil, publicidade. publicidade. É. O estresse é totalmente diferente ou o estresse é o mesmo? O Ah, chegava no final do dia, você ficava: É, "Ah, então, nessa coisa da tagarela, principalmente depois de vir pra Adelaide, eu comecei a ter momentos de ansiedade que já não eram tão legais. ah tá". Que já não eram tão divertidos, assim, que eu chegava no final do dia, tava, tipo, esgotado de energia. Eu só conseguia pensar na vida dos outros, porque eu estava fazendo esse trabalho de trazer as pessoas, vamos Uhum. morar, vamos se juntar. Eu E fui eu uma delas. sempre tive muito essa conexão com as Inclusive você fez a pessoas. minha terapia, diga-se de passagem. Eu liguei pra ele uma vez e falei assim: "Vou voltar pra Sydney, tá bom?". É. Enfim, assim, foi eu hoje eu enxergo que nessa época eu me dediquei muito e não me cuidei. Então eu tive uma hora que minha energia Burnout. acabou, um burnout, mesmo Que assim, foi na época do acabou. Covid ou Foi, foi aí antes? começou a entrar nesse bolo todo. Então eu vim pra Adelaide, a gente começou a promover Adelaide, a agência super funcionando em Adelaide, mas naquela época também, isso foi uma coisa muito importante, que aconteceu, que era, eu trabalhava de casa naquela época. E ninguém se falava de trabalhar de casa. É De verdade. se movimentar,
de não se estressar dentro de casa. E a gente achava que trabalhar dentro de casa era ótimo, tipo, Sim. massa, sacou? E depois, hoje eu consigo entender, eu falo, velho, eu ficava dentro daquele quarto, sozinho, Pior ainda, né? na minha ansiedade, nessa coisa de visto, que já é um processo super de ansiedade, do seu e dos outros. Sim. Por você e pelos outros, porque você quer ajudar os outros, e às vezes você vê a pessoa fazendo uma cagada. Eu já ficava ansioso, já sofrendo pelaquela pessoa. Qual foi a cagada mais. Tipo assim, tem uma, sem dar nomes, mas qual a cagada mais marcante? Você falou assim, meu Deus, que vontade de dar um soco nessa Dá um pessoa. soco nessa pessoa. Pô, ó, eu acho os que eu mais tive, assim, eu tenho vontade de dar um soco nessa pessoa, foram pessoas que deixaram de seguir o processo individual pra se juntar num relacionamento e depois esse relacionamento não dá certo. Putz, grila. De falar, porra, velho, como você foi burro ou burra. Assim, e dos dois casos, sabe? Você acabou de conhecer a pessoa, velho. Por que que você vai? Larga seu visto, larga seu estudo, larga sua jornada, larga sua independência pra se amarrar com uma pessoa achando que, o visto vai ser bom, que é um visto de casal, tararau. Só pra viver aquele momento ali. E depois ali na frente, E tu já teve que mentir? eu já tive que mentir. Você fala pra vender ou pra imigração? Pra vender. Pra vender, eu acho que não. O meu tipo de venda sempre foi diferente. Por isso que eu fechei com você. Eu acho que É. eu acho que eu era realmente diferente. Eu acho que era diferente. Era E diferenciado. por isso que eu acho que depois que eu entendi que eu queria sair da Tagarela não era uma questão de mudar de agência. Porque não era a agência que era o problema. Era o que esse emprego demanda. O que é o dia a dia dele mesmo, assim. E eu sempre me dediquei muito. Muito, muito. Porque você tava 24 saindo de um horas. estresse do Brasil que você não queria, É. tava vindo pra um estresse aqui em Adelaide, na É. Austrália. Sim, sim. E e essa minha jornada toda desses 20 anos de profissão, ou de trabalho com marketing e comunicação, sempre foi com muita gente. Uhum. A agência é um trabalho de muita gente. Sim. A agência de intercâmbio é uma agência. A de publicidade é com muita gente. De intercâmbio é com muita gente. É cliente, é aluno, estudante. Então eu sempre fiz essa venda de universidade, sabe, Lu? Assim, ou de cursos um pouquinho mais qualificados, que não é só se a pessoa eu tô pagando. Não, Sim. amigo, não é assim. E eu também não tô vendendo ali peixe, assim, sabe? Compra essa sardinha aqui, vai. É R$1,99, é baratinho. Não, é tipo custo de $25 mil, de $40 mil, caro, é. $50 mil. Então não dá pra mentir, sabe? Mas Ali você pra ganhava pessoa. comissão. Eu tô perguntando porque as pessoas às vezes pensam, tá querendo me vender curso pra poder ganhar comissão. Porque a escola ganha comissão. A agência ganha comissão, não necessariamente o consultor. Pensei que era a agência. Eu ganhava consultor. comissão em cima de meta de venda, mas não em cima do curso, nem do valor do curso, assim, sabe? Então não tinha essa coisa de venda ou mais caro pra você ganhar mais comissão. Não, era uma comissão que é o inglês ou é a faculdade e tal, assim. Era a meta de venda que a gente tinha pra Tagarela. E, porra, eu fiz sucesso, gato, na Tagarela. eu Foi sei. muito, assim, aumentou muito esse volume. E aí você começa a aumentar também a qualidade do estudante, né? Porque não é só essa galera que tá ali só pra enrolar e tal, são pessoas que têm um projeto mais futuro. Só que o que acontece? Você começa a viver essa vida dessas pessoas. É. A torcer por elas, a saber do emprego, como é que foi, como é que não tava e não sei o quê. Então eu acho que, como eu falei, né? Eu acho que eu comecei a viver mais a vida dos outros do que cuidar de mim e cuidar da minha vida. E aí, quando o Covid chegou, que aí todo mundo entrou em pânico, né? O que vai acontecer na nossa vida? A gente vai morrer. A Tagarela fechou? Nessa época já era Tagarela? Não fechou. Nossa, a Tagarela, assim, se deu super bem na época do Covid. A Nina Gênia fez um movimento de foco de mercado no Brasil. Então, segurou todo mundo aqui na Austrália e ela ainda conseguiu, né, se manter e tal. Depois bombou. Só que a gente até então não sabia nesse momento que ia dar certo, né? A gente sabia que a Austrália tava mandando todo mundo embora, que não tinha essa coisa de não vai ter ajuda pra estudante. Então, todo mundo muito ansioso. O Danilo chegou a ser afetado? Dan não. Porque Dan, como era agência de publicidade, essa coisa de escritório, ficou trabalhando de casa e tal. Então, a gente não sofreu muito pelo Covid, assim. É aquela coisa, assim, em Adelaide a gente teve uma das melhores oportunidades do Covid, né? Eu não vi. Passar, eu não vivi né? esse Covid que o mundo todo viveu. A gente aqui em Adelaide foi. Sim. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. E, assim, eu acho também, assim, essas coisas divinas, assim, sabe? Eu acho que eu tava no lugar certo, na hora certa, pra eu poder passar por essa transição num lugar que me acolhesse, que me acomodasse também. Então, a ansiedade aumentou,
eu percebi que eu tava realmente tendo um tipo de burnout, assim, que eu tinha respirações muito profundas, não conseguia dormir, né? Esses aspectos de estresse. Tava muito irritado com todo mundo, nervoso, falta de. Você chegou a chorar? Falta de. Não. Muito, muito, muito. E dessa coisa assim, tipo, não quero. E aí chegava na agência. Porque era muito desgastante essa coisa de lidar com as pessoas. Sabe? O seu trabalho depender, mesmo que seja cliente. Então, você depende de documentação. Aí a pessoa em cima da hora manda uma documentação toda cagada. Ai, Você fala, velho, não vai dar tempo, a imigração é amanhã. E a pessoa tá lá, não, mas você que tem que resolver o meu problema. Você fala, velho, isso é você que tem que dar, eu não tenho como resolver. Então era muito desgastante. Foi muito. teve algum momento que você chegou e falou assim: "Cara, eu não quero nem entrar, eu não quero Sim, ligar o eu computador", já tipo tive jeito de momentos da pessoa falar assim, não, mas eu tô te pagando pra isso. Eu falei, não, gata, vem aqui. Chega aqui agora, velho, porque agora você mentira! vai me ouvir. É, você vai Sei. me ouvir. Assim, e tinha muita expectativa minha também, assim, por exemplo, de a gente começava a conversar e eu falava assim: "Porra, gostei da Lu, velho, acho que vai dar certo, a gente tá com esse plano". E realmente eu, assim, querendo te ajudar, mesmo que fosse pra ir pra Tasmânia, não necessariamente só pra Aham. Adelaide. Aqui pra Adelaide eu tinha uns perfis que eu falava: "Rapaz, eu acho que você vai gostar", Já de porque realmente é legal e tal. E aí a pessoa chegava assim, no em cima você fazia vários trabalhos, várias cotações e tal, chegava no dia antes, a pessoa falava assim: "Ah, não, vou fechar com o meu flatmate, porque ele vai me fazer mais barato e tal". Você fala: "Mas calma aí, a gente construiu essa relação tem 2 meses. Você nunca me falou que tinha um flatmate que trabalhava em 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 agência nem agência". nada? Esse tempo todo aqui que eu coloquei e não só de novo, não é só tempo financeiro, é o tempo emocional. Botei muito tempo emocional na história das pessoas. E hoje eu entendo que as pessoas não estavam erradas, quem estava errado era eu. A responsabilidade era minha, Era entendeu, sua. Lu? Mas eu fiquei É um pouco também da parte da pessoa também, ter um bom de um cara, eu bom vou te falar senso. que tem umas pessoas que entraram pra minha lista negra forever. Eu não quero nem olhar na cara. Eu não É. quero nem olhar na frente. E assim, e tem amigos de amigos. Que assim, o amigo fala assim: "Porra, não, dá uma ajuda lá pra essa", sabe, a pessoa tá lá toda complicada, com visto, tá, vai vencer, não tem pra onde correr, aí você para Para tudo, vai lá, me manda as coisas, a pessoa toda cagada, você tá e depois a pessoa, tipo, foda-se, mas assim, como se é muito desvalorizante, muito desvalorizante. E eu entendi que eu colocava expectativa nessas coisas e quando não acontecia, eu me frustrava muito, 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 muito. Eu ficava assim arrasado em casa. Só conseguia falar disso. O Nil ficava assim: "Ai, um monte de outra coisa, você não vai conseguir resolver, essa pessoa já foi embora, já fechou numa outra agência". "Ah, mas como? Não é possível, velho, todo tipo de afetando sua conversa". relação, né. Total. Total. E com amigos também, porque tinha essa coisa do depois eu já começava a ficar assim: "Não, amigos de amigos, se puder, eu não atendo". Entendi. Porque aí vai afetar a amizade. Porque eu perdi o respeito. Falei assim: "Velho, você é uma pessoa, se você lida com os outros dessa forma que você tá lidando comigo, na moral, tipo assim, não tem nada aqui pra eu tá", sabe. Aí eu falei: "Velho, eu tô botando meu tempo nessas pessoas que eu não tenho controle nenhum". Que também elas também têm o direito de Ok. fazer a decisão que ela quiser. De novo, não Sim. culpo as pessoas não, hoje eu enxergo muito bem isso. E aí, assim, um dia voltando do carro, assim, no carro, em prantos, em prantos, em prantos, em prantos. Porque você começa a se sentir fracassado, impotente, "Ai, não vai dar certo", o nosso processo de visto também rolando, então você fala: "Ai, vai dar tudo errado, o que que eu tô O "Que que eu vim fazer fazendo? O que que eu tô aqui?" fazendo aqui?". Aí é só aquela energia E não conseguia nem negativa, né. voltar para o Brasil, né, porque as fronteiras estavam fechadas. Nada, fechado, você tinha essa coisa do Brasil, das pessoas, né, doentes no Brasil, enfim, foi muito estresse. E aí eu em prantos, em prantos, em prantos. Foi aí que eu falei: "Velho, o que eu preciso na verdade é um terapeuta. Meu marido não vai dar conta, não está dando conta de me aturar e não é responsabilidade Não é? dele É. 100% também, né, tem que ter um limite". Falei: "O que eu preciso na verdade é de um terapeuta. É uma terapia, eu preciso cuidar da minha Saúde saúde mental. emocional. Realmente eu preciso cuidar da minha saúde emocional". Foi quando eu comecei a fazer terapia, e foi que quando eu logo no iniciozinho da terapia, eu entendi que o que eu precisava fazer, na verdade, era dar um break da agência. Mas aí você sabia que você porque hoje ele ai, é muito o que que você porque eu ia falar jardineiro, mas ele não é só jardineiro, porque a É. gente tem essa ideia, mas ele faz, tipo gente, Eduardo Mão de Tesoura é tipo o Thiago. Eu trabalho com horticultura, né, com tudo Isso. que envolta essa parte de horti, né, que vem dessa parte
de hortaliças, de plantas, de Mas horticultura, cultura até de você plantas. chegar aí, como que foi? Então, como é que foi? Então, assim, não tinha a menor noção. Não tinha a menor noção. Eu achei que eu precisava dar um break da tagarela E depois ia naquele voltar? momento do Covid e depois eu ia voltar. Eu falei assim, eu preciso é de umas férias, é de um Uhum. break, sabe? Assim, eu só preciso ficar sem menos gente, menos WhatsApp. É um break, tipo, que não pode sair do país, Um né? break que não tava saindo do país. Mas eu tava meio que organizado, assim, nessa coisa de emprego. Dan tava num bom emprego também. Enfim, assim, sabe, uns 6 meses. Até porque essa coisa do Covid naquela época a gente achava que não ia. É porque a gente não tinha Como noção assim de a nada, Austrália vai ficar com as fronteiras fechadas? Não vai Aham. durar 6 meses isso. Rapidinho muda, né? Então não tinha essa noção de que tanta coisa ia acontecer, né? Gente, que loucura. A gente não passou por nada disso, cara. Aqui, a É, gente foi abençoado. fomos Eu não perdi abençoados. emprego. Eu tive Abençoado. zero, Pelo zero. contrário, né? Geralmente, muitas das pessoas melhoraram de emprego O na nosso época do visto Covid. saiu por conta do O meu Covid. atrasou por causa do Covid, mas tudo bem. É. Enfim, são essas coisas realmente Covid sendo da Covid. Bons pra Covid, um, assim. outro. É. Mas eu tive essa oportunidade de dar um break, de não trabalhar. Assim, Mas aí você que. falou, quando você falou pra Nina, que é a dona da tagarela, A chegou. gente só chorava 3 dias Não, pra mas conversar, pra você conseguir primeiro conversar. falou o quê? Vou pedir um break. Não, foi assim. A Tati, e minha prima e o meu afilhado Cauê, eles tinham meio que acabado de chegar na Eu Austrália. lembro, aham. Então eu falei, ó, eu vou tirar umas férias pra pensar, pra me organizar, pra ver se é isso mesmo que eu quero. A gente vai viajar, foi quando a gente foi pra Port Lincoln. Primeira vez que a gente foi pra Península. Foi só nós 3. Eu fui assim mesmo, tipo, cara, vou. Enfim, ouvir os sinais aí dos astros, vou botar minha cabeça pra A pensar. numeróloga, cadê o É. telefone? Aí a mãe Nina do. falou assim: vai, take your time, pensa, reflete. O que você quiser fazer, você sabe que você tem carta branca aqui na tagarela, se Sim. quiser dar um break e tal, etc, etc. Quando eu voltei das férias, aí a gente, voltou, tal, não sei o quê, aquela coisa, aquele papo furado, tal, não sei o quê, pererê, pererê, pererê. Aí a menina falou assim, e aí? Vamos falar agora da coisa séria? Né? Decidiu. O que que você decidiu? Aí eu falei pra ela, falei assim, pô, Nina, acho que não é uma questão de decidir, sabe? Eu não tenho tesão de vir, não quero vir. Tô muito, muito ansioso, tô muito machucado, tô totalmente desequilibrado emocionalmente. Não é uma decisão que eu quero sair da tagarela para ir para um outro lugar. É só uma decisão de que eu não posso continuar com isso. Nesse formato, não tá rolando. Essa coisa de atender cliente, Sim. não tá rolando. Entendi que é isso, que é isso, que é isso. Então eu preciso de um tempo, preciso de um break, preciso de um break, preciso de um break. Então foi assim que eu Postergando por 6 meses. postergando. Foi que eu saí meio que da tagarela. Foi meio que assim, essa coisa do tipo, vou sair, não sei o que eu vou fazer. Não sei direito o que vai acontecer, vou me cuidar. E da Me onde cuidar mesmo. surgiu. Porque Aí, do. Tipo, uma de outra office mudança, né? pra jardim. Uma outra mudança. Pra planta, essas coisas. É isso. 8 pra Eu acho assim, 80. sabe? Foi de Salvador pra São Paulo, que já é uma super mudança, mesmo que seja na mesma área de Sim. trabalho. É uma outra cidade muito gigante. Aí São Paulo, Sydney, Adelaide, depois marketing, horticultura. Então, assim, você falou das mudanças. Mas olha que engraçado. Será que se você tivesse lá em Sydney, você iria pensar em horticultura? Provavelmente não, porque em Sydney é como, de novo, São Paulo. São A Paulo. gente só pensa no business. É. Você vai ser corporativo. É só Sim. isso que a gente pode ser na vida. Aí sim, aí você chegou. Como é que você. Aí na terapia, aí eu fui fazer esse trabalho de autoconhecimento, realmente, de um apoio psicológico mesmo, que eu tava realmente precisando, assim. Cheguei a fazer sessões de 2 vezes por semana, aquela coisa intensa, porque só chorava, não conseguia dormir, não conseguia saber pra onde eu ia também. Eu comecei a entrar meio que no medo de entrar num processo depressivo, que em vez de me fortalecer, na Sim. verdade, tava me fragilizando cada vez mais. E aí, o terapeuta, não, tipo, vamos arrumar aqui essa casa, não, vamos nessa, vamos botar tudo aqui na mesa e tal. Ok? E vamos então começar a construir esse próximo caminho, em vez de você falar assim, eu quero trabalhar no McDonald's, porque esse sempre foi o meu sonho de trabalhar no Sim. McDonald's. Foi o meu sonho, sempre foi meu sonho. Eu cheguei a fazer entrevista, mas não passei. Ou tipo, sempre quis ser a caixa registradora Também do foi meu sonho, mas nem supermercado. apliquei. Não foi assim. Eu nunca tive esse sonho de ser jardineiro, de fazer jardinagem. Foi mais de começar a avaliar assim, cara, o que eu quero? Eu não quero trabalhos de relacionamento com pessoas.
Isso por conta do seu O histórico todo. estresse Tipo, todo. não quero isso. Então era ponto. assim, o primeiro assim, eu não quero pessoas e não quero escritório. Não quero escritório 5 vezes por semana. Tô nessa coisa meio que abafado que eu não vou conseguir. Meu emocional não tá dando pra ficar numa sala fechada. Eu preciso ficar outdoor, sabe? Preciso ficar espaço aberto, pessoas, silêncio. Aí eu entendi que, na verdade, o que eu tava precisando era de silêncio. Era realmente um tempo pra eu me reorganizar, pra eu me escutar, pra eu me reconhecer, pra eu avaliar minha jornada toda que eu fiz. Então, o meu grande processo terapêutico, até hoje, é, num sentido figurado, assim, né? Isso é sair da tagarelice para o silêncio. Porque é O muito que é muito difícil, né? Tipo, é o oposto, assim. oposto, É. oposto. E era muito que eu tava realmente vivendo na tagarela, falando pelos cotovelos. E você já vivia nessa vida há muito Há tempo. 20 É. anos pra ir pra jardinagem pra não falar nada. É que você sozinho, né? Você e você Pra não mesmo. falar nada. Então, porra, aí eu falei, cara, agora eu tô entendendo, na real, esse meu chamado da terra, do processo de transformação. Então eu saí da tagarela desse mercado de comunicação, do mercado de vendas, do mercado de marketing. Ele é natural do meu processo de Austrália. Entendi. Aí foi que, porra, aí começou a minha vida. Aí, enfim, Aí assim, as agora que coisas é. começaram realmente a se organizar um pouco, porque eu comecei a entender do que eu estava precisando para o que eu ia fazer. Não o que eu quero. Aí eu quero ganhar $100.000, né? Não era É. eu não sem a gente querer ter esse poder da decisão das coisas. Mas isso, eu vou te falar, tio, que eu acho isso é muito difícil. Porque hoje, até hoje, se você me perguntar, É, Luiz, o que você quer fazer da é, vida? Eu falo assim, eu quero trabalhar no McDonald's. Eu só sei de. Tipo, eu não sei o que eu quero. é. E no É porque a Brasil. gente a gente vem dessa sociedade, dessa jornada, dessa forma de mercado de você decide o que você quer e você vai lá e compra. Compra. Teoricamente, assim, É. você vai lá e E pega e faz o que você quer. isso. Mas isso bota muita gente, essas muitas opções, a gente bota a gente muito em questionamentos, né? A gente sempre fica indeciso, ninguém nunca sabe o que quer, porque a gente, na verdade, quer muitas Muitas coisas. coisas. E Esse é eu o acho que quando lance. a gente vai para um outro país, você tem essa possibilidade de escolher o que você Sim, quer. E aí você exatamente. fica. Aí Aí você fala, e agora? O que eu não, aí quero? essa oportunidade de, assim, de estar na Austrália durante o Covid, que ninguém sai, ninguém entra. É. Estar em Adelaide, que era uma cidade muito mais barata, e eu podia ficar sem trabalhar, Sim. investindo tempo em, de novo, ações de voluntariado, de outras coisas que eu pudesse fazer, Sim. não necessariamente remunerado, mas eu ia estar pagando minhas contas, Sim. né? Não ia estar sofrendo Sim. e com aquela coisa apertada do financeiro. Aí eu falei, porra, e nesse momento de Covid que a gente tava todo mundo se questionando, né? É isso que eu quero da minha vida? Quem é estressado, quem não tá estressado? Tinha, né, esses É. pensamentos todos rolando. Então aí eu comecei a fazer reflexão mesmo de coisas do que eu queria, de como é que eu queria viver, qual que eram as minhas ambições. Foi, na época a gente até brincava, foi quase sabe naquela época, quando a gente era adolescente, que fazia essas coisas de Sei. profissional, que a gente É teste fazia? vocacional. Tipo teste vocacional. Ele era tipo assim, marca aqui o que que você quer. E Sei. do que você quer, Mas não saía jardineiro, não, porque eu já fiz esse tanto de teste, o que aí dá foi de que opção. começou, tipo assim, plantas, natureza. Você Aí, dizia sim pra isso? aí foi que eu comecei a falar assim, porra, quero sim, tenho interesse, sempre gostei. Aí eu comecei a trazer vários sonhos que eu já tive na minha cabeça, de quando eu era pequeno, que eu queria ter fazenda, que eu queria plantar isso, que eu queria ter plantação daquilo. Eu ficava, cara, tem isso aí dentro que eu nunca dei oportunidade pra florir. Porque, de novo, no Brasil você vai ser negócios. Sim, Você vai ser é. administração, advogado, enfim. Tem que Você ganhar dinheiro, tem tem que que ganhar ganhar dinheiro. dinheiro. Então foi pra essa parte da publicidade. Eu falei, mas eu sempre tive isso. Eu sempre gostei de trabalhar, de ficar na rua, assim, de chuva. Não, realmente não. Eu sempre gostei de estar outdoors. Então, falei, pô, são coisas que eu nunca, sabe, dei oportunidade pra explorar isso e tal. Ah, porra, plantas e tal. Porra, o trabalho é além do jardineiro do Brasil, do caseiro que limpa folha. E também aqui não tem esse julgamento do Não tem. tipo Porque aqui o trabalho é técnico. é, Aí, de novo, aí isso também, gente, eu aqui tudo na terapia, né? Pra é, gente poder ter.
se dá o direito de ter essas verdades, eu acho, né? Sim, Porque você fala sim. assim, isso é legal. Mas vai virar jardineiro, É. vai trabalhar na rua, vai virar trade, vai ficar na rua, vai tomar chuva. Vai ganhar quanto? Vai ser explorado? Ai, nossa, que Vai passar fome, o vai passar trabalho é fome. muito pesado. Nossa, coitado, o seu É. dia deve ser. Aí também fui desmontando tudo isso, na real, na minha cabeça. Tipo, não é assim, não é tão assim. E se eu levar por esse lado? Entendi. Em vez de falar assim, ai, nossa, como é cansativo, e falar assim, poxa, eu tô me exercitando. E você que tá sentada na frente do computador, Sim. tá aí, Ou tipo, jardineiro, quando você lesado. pensa em jardineiro gente, desculpa, mas me vem aquela imagem do tipo, né, tipo, homem musculoso, cortando aquelas coisas, tinha aquelas Hum, propagandas e tudo mais. interessante. Né? Eu já vendo, na minha cabeça vem assim um tiozinho de boininha, assim, no meio do mato, puxando um fumo, uma coisa assim. Você já chegou a passar, tanto nessa vida como, Uhum. hortícia, alguma coisa, Horticultura. horticultura, quanto na... E inglês? E pra falar inglês? Não, não tem condições. Não tem, não sei falar inglês, gente. Nessa hora o inglês não sai. Não sai português, imagina inglês. Hoje eu já falo professional gardener. Pois é Porque se isso você aí. falar que é gardener, a pessoa também pode achar que é só É, de final de semana, né? Também não é assim. Aí eu falo professional gardener. se nessa fase nova e na fase de agência de intercâmbio, lá também na época do Brasil, você chegou a sofrer algum preconceito por ser homossexual? Não, não tenho, Lu, isso na minha jornada. Que bom, né? Assim, é, é, eu nunca sofri com isso. Talvez a gente vê umas coisas assim acontecendo, tal, Uma mas eu nunca piadinha lá, outra sofri entendi. muito, assim. Primeiro que a publicidade era uma coisa muito aberta, né, assim, então Sim, era comum ter eu mesmo antes de, né, de me reconhecer, né, fully gay, assim, inteiramente gay, eu trabalhava com pessoas que eram gays, assim, que tinham vidas e eu ficava: "Porra, não, pode ser assim". Então eu tive esse contato um pouco com pessoas mais velhas, entendi. porque é difícil, às vezes a gente não tem muito essa referência. Depois Sydney foi muito dentro do Fruits from Brazil, então assim, o mundo era muito queer, Sim. não tem jeito. E aqui em Adelaide ninguém tá nem aí pra sua sexualidade, né, assim, então eu não tenho muito histórias ruins pra falar do tipo: "Ai, eu sofri", sabe, com esse negócio. Na época do mercado imobiliário, pra lidar com os É isso que eu engenheiros ia e perguntar, com os porque o pessoal donos da meio, né, construtora, nariz em aí pé, eles eram grossos, assim, né? bem conservadores, bem machistas. Eu nunca ouvi ninguém falando alguma coisa diretamente de mim. Mas eu sabia que dentro daquele grupo ali Você não ia conseguir pertencer ali, não né? ia conseguir pertencer, não poderia ser quem eu sou Entendi. 100%, porque eles poderiam ficar: olha a voz, olha o jeito, olha não sei o quê, pererê, pererê". Então era uma coisa assim que eu pisava um pouco em cascas de ovos, assim, sabe. Eu ia bem Mauricinho pra agência, enfim, que pra essa coisa da aparência ajudar um pouco nessa coisa né, da viadagem, assim: Aham, "Ah, é gay, mas é bonitinho, é arrumadinho", essas coisas sei. assim. Eu acho que isso tem dentro da nossa cabeça, tem. Mas eu não vou te dizer que eu sofri um preconceito, que assim, que isso virou uma barreira de algum momento pra mim, acho E que aqui não. como personal garden também não? Aqui também não, assim, aqui não, aqui pelo contrário, né, as pessoas já são acho que até um pouco mais aberto, e hoje eu acho que isso já faz tanta parte da minha personalidade que já é o pacote que eu vendo. Porque eu acho que tem uma sensibilidade, tem um olhar, tem uma preocupação, um cuidado, uma forma de cuidado, que se eu fosse esse macho tão forte, eu acho que não é a jardinagem o lugar dele. Mas eu acho que essa imagem que eu tenho, eu acho que é daquela imagem antiga, sabe, daquelas propagandas que Sim, da força, da fo do bruto, do né, do bruto. bruto. Hoje o trabalho que eu faço, eu acho que ele é muito mais delicado. Tipo assim, sabe, eu não carrego um carrinho de mão Sim, com um morro de areia. Falo: "Nossa, velho, minhas costas". Não é esse trade, é um trade de cortar a planta, de fazer ouviu uma bolinha. Eu musiquinha, não escuto nada, você não escuta? nada, nada. Porque eu entendi, que o meu caminho era silêncio. Então, eu entendi que esse era o meu eu não podia me distrair. Mas e quando os clientes, porque normalmente, vamos dizer aí, sei lá, uns 50% Sempre talvez é tem, né, velho, sempre velho. é. Aí vamos lá, que quer bater papo, porque tem esses também que senta com você e quer Eu amo, gata. Aí vem a minha outra personalidade também,
que eu também gosto de falar. Eu só não preciso falar tanto e toda hora. Entendi. Então, na hora que eles chegam, aí é o meu momento de falar. Então, olha que maravilhoso. Hoje eu consigo entender que eu tenho esse momento de fala e eu tenho o momento do silêncio. Entendi. Eu tenho um momento que eu me relaciono com as pessoas que falam, mas eu tenho um momento também que eu preciso me concentrar, que muita fala também me desorienta, né? Porque eu sempre fui muito, 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 muito. Então é do muito pro menos, é do barulho pro silêncio. É essa coisa da tagarela que é, por exemplo, a gente faz o processo, né? Não da tagarela, né? Mas do mercado, né? Que era fazer processos em 2 semanas é um novo processo. Agora eu cuido de jardins que são estações, seasons de 3 meses, para depois mudar a season. Então é um outro respeito ao tempo. É um Entendi. outro Hoje você tá. Se avaliação. você para pensar, hoje eu sou feliz? Pra caralho. Assim, eu sou super feliz, não só com o que eu faço, mas com o meu poder de transformação. Porque eu estava num momento debilitado emocionalmente e hoje estou num momento forte emocionalmente. Então eu acho que foi uma jornada. Foi não, né? Está sendo uma jornada ainda de transformação pessoal. Mais importante do que profissional. Entendi. Eu sei que o profissional é o que acaba levando, é o que chama, é o que Sim, chama a atenção sim. das pessoas. Porque imagina, depois de que eu resolvi isso aqui na Austrália, eu falei, bom, agora é hora de eu voltar pro Brasil, assim, né, de visitar meus pais e E contar falar. pra meus pais que eu virei jardineiro. Que eu era o publicitário da Faria Lima, rico, e agora eu virei o jardineiro. Mas que também é. Afinal de contas, Cara, pra mim. Porque assim, eu te descrevi como Eduardo Monte de Tesouro, porque, gente, ele faz umas coisas assim, sensacionais. Mas exatamente o que você faz? é bem diverso o trabalho Tá. também. Então isso também eu entendi que era uma coisa que eu gostava. Porque também teve esse momento, Lu, que eu falei assim: "Pô, então quer dizer que eu odeio marketing? Que eu perdi todo Uhum. esse tempo da minha vida, sabe? Que foi um waste of time, assim, que eu, tipo, não usei pra nada, que eu só perdi tempo, que eu já devia estar arrumando outra profissão?" Eu entendi que falei: "Não, esse tempo foi super importante também pra mim. Ter as minhas histórias, ter a Sim. minha jornada, tem o meu desenvolvimento profissional de habilidades veio dessa indústria, mas que tem algumas coisas delas que eu gostava bastante. E que eu Tipo o que quê? tipo a dinâmica do dia a dia. Então, Entendi. tanto de agência de publicidade, que era cada dia uma campanha, quanto de agência de estudante, que cada dia é um cliente, na jardinagem também é cada dia um job. Eu não vou pro mesmo trabalho todo dia. Mas Eu tem não volto no mas mesmo tem lugar. up and down, não? Porque é É season. seasonal, mas aí você também começa a entender que cada estação tem o seu momento da estação, entendeu? Tem, Entendi. tem as suas atividades da estação, tem as suas plantas da estação. O Tem que uma planta que tá mais forte no verão e tem outra planta que tá mais forte no inverno. me dá um exemplo aí, porque eu sou zero Aham. noção. Vamos lá. Então, assim, por exemplo, um básico, tá? Que eu faço é cuidar de jardim residencial. Aham. Então, a pessoa tem um jardim, a maioria das pessoas são pessoas de 60 a 70 anos mais Ricos? ricos, que estão aposentados, a maioria estão Aham. aposentados, que gostam da jardinagem, que têm contato com jardinagem, principalmente em Adelaide, porque todo mundo aqui vai ter um pé de limão, um pé de Sim, tangerina, um jardim, rosas. Vai ter, porque todo mundo mora em casa. Então, sim. você já grama, vai ter, não tem jeito. E pode pagar um profissional pra fazer esse serviço e a pessoa às vezes não tem mais mobilidade física pra ficar agachando, etc, etc. Então são, primeiro, clientes que adoram o que eu faço. Aleluia! É tão raro, né? É Porque tão raro. geralmente foi essa pergunta que você fez, assim, você já mentiu? Porque quando você tá nessa posição de vendas, é isso que as pessoas esperam. Que você, Eu tipo. sei, que você vai mentir pra convencer ela. Sim, justamente. Na jardinagem não tem isso, cara. É assim, tipo assim, morreu? Ah, morreu. É um fato. A planta morreu. Não vai adiantar culpar ninguém. Não vai adiantar botar culpa na natureza, na estação. É um fato. Você aceita as coisas. As coisas são mais simples, não tem tanto drama, sabe? Eu vou te confessar que eu já menti várias vezes no telefone. Porque eu trabalho no telefone, né? E aí, você tem que vender as coisas. É. Tipo, Sim, os extras, né? os Esses são extras, os mais difíceis. que é internet. Gente, é tão difícil e às vezes às vezes eu tomo esporro do meu chefe, porque
eu vou lá e ofereço uma coisa muito boa que eu não posso oferecer. Mas eu falei, gente, mas é porque eu achei errado. Eu sou péssima vendedora, eu não Então, consigo. Eu ia ser péssima. não, é puxado mesmo. E você, é isso, essa coisa Eu não do consigo vender mentir. muito muito forte. difícil. Eu sou péssima. Muito difícil. Eu saí da Telstra, né? Que é tipo Sim, Vivo, Oi, sei lá, alguma coisa assim no Brasil. Porque eu vendi o telefone pra eu vendi a internet pra uma senhora de 90 anos. Quando eu fiz isso, eu falei, cara, não. Eu não consigo Tem trabalhar uma num hora que ambiente bate, assim. não tem jeito, não tem jeito. Então eu faço a manutenção de jardim das casas, que é poda, nutrição, se tiver algum ataque de doença, ou tanto de peste, né, de bichinho que vai lá comer, ou de deficiência de nutrientes. Então você faz a parte de fertilizante Sim. também, poda a árvore, enfim, fazer bolas, fazer quadrados, que são as cercas vivas, né, que chama no Brasil. E isso é uma coisa Você básica já chegou a fazer coração? do residencial, não. Não. Eu odeio fazer essas coisas, na real. Assim, então, eu acho que enfim, mas eu entendo que às vezes as pessoas querem, Sim. mas eu odeio, porque essa coisa que, tipo, velho, a planta não é uma bola, gente. Vamos aceitar que a planta é um triângulo, enfim, whatever. Mas enfim. Então, daí, e durante o curso também, dessa parte, né, básica de residencial, eu tenho avançado muito pra essa coisa de produção de alimentos. Ah, tá. Que é realmente jardins comestíveis ou vegetais, ou hortaliças, né? Ervas. Eu sempre falo pé de fruta, porque é tão difícil, né? Porque aqui é fruit tree, e no Brasil Eu não sei como é que você... árvore frutífera. Ah, tá. Boa. Árvores frutíferas. Boa, porque eu Boa, também não assim, sei. eu só falo pé de fruta. Gente, pé de fruta. Você fala pé de manga, pé de não sei o quê. Eu ia falar pé de fruta, porque eu não ia Pé lembrar de mais. fruta. Então, essa é a parte que eu mais gosto. Então, tenho mais gostado da parte do jardim. Por quê? Porque me conecta com as pessoas. Então, não é só esse jardim estético. É um Uhum. jardim que a pessoa vai comer depois. Que eu preciso que o cliente venha e faça a colheita. Que o cliente venha e acompanhe o desenvolvimento daquela planta. Então, aí é que eu consigo criar uma conexão com as pessoas. Então, eu acho isso também bem interessante. Eu consigo entender que eu preciso dessa conexão com as pessoas. Que também não é só ir pro silêncio. E me Entendi. enfiar num silêncio e achar que, meu mental health tá ótimo, porque não vejo ninguém, não falo ninguém, não escuto ninguém. Não, calma aí também. Nem 8 nem 80. Nem 8 nem 80, de novo. exatamente. Isso também vai me deixar maluco por um outro lado, né? Então, essa coisa do balance, do equilíbrio, do viver cada momento, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que a jardinagem me ensina muito, muito, Mas como que muito, você muito. fez essa transição? Você saiu do da Parei de tagarela, trabalhar. Aí fui aí ter esse time off. fez o curso de Fiz o curso de tal. E horticultura. como que... Porque assim, você é o seu próprio empregador, né? Como que foi pra dar o Mais ou start, menos. assim? Então, o que aconteceu? Durante a faculdade, durante o curso, né? Não é uma faculdade, é um curso técnico. Aham. Que é o que a gente chama aqui de certificado 3, mas é um curso técnico. É um certificado que depois que você termina, você tá apto a procurar trabalhar, aham. emprego é bem prático. São 12 meses de curso, né? 1 ano de curso. Durante esse 1 ano de curso, como eu não trabalhava, então eu ia pra escola, ia depois pra biblioteca, estudar, ler livro, ia no Botanic Garden, no Jardim Sim. Botânico, ia na Bunnies, eu ficava ali lendo aquelas coisas da prateleira da Bunnies pra entender os Ia produtos. ficar lendo ou ficar vendo os homens? Porra, era um frio, porque era bem essa época de julho, na Bunnies, era um frio, velho. Eu ficava assim, eu não acredito que eu tô aqui, lendo embalagens de produto. Que passasse um homem ou outro, mas era um frio, velho. Ok. Nunca me esqueço. Esses perrengues malucos que a gente passa também, era um frio. Aí, eu comecei de novo, eu falei, poxa, já que eu tô com tempo ocioso, eu vou procurar um trabalho voluntário. Se eu fiz isso na minha outra profissão, Boa. em Sydney, e eu vi Boa. que foi tão bom pra mim aqui, me abriu tanta oportunidade, que eu vou procurar um trabalho voluntário. E aí você essa busca foi pela Pelo curso, pela TAFE também, pela própria instituição. A gente foi fazer uma aula de poda nesse lugar. E aí, papo vai, papo vem. Ela falou assim, não, a gente tá precisando de voluntários. E aí eu entendi que essa associação chama National Trust. Então, são pessoas, todos voluntários, que eles cuidam desses patrimônios públicos da cidade.
Então, esses prédios antigos, jardins antigos, que, né, foi do Sim. início da colonização em Adelaide. Então, eu trabalhava em 2 jardins especificamente. Um ali em Burnside, que é o Belmont House, que era um cara que produzia azeitona Sim. e fazia azeite. Pô, E um bacana. outro lugar que chama o Stangate House, que é lá nos rios. E tem um rio que passa no meio, assim, que é uma coisa cênica. Coisa mais linda, mais linda, mais linda. E aí eu ia fazer voluntário nesses 2 lugares. Cada dia por semana era Aham. num lugar desse. E aí, nessas experiências com voluntariado, eu comecei a conhecer as pessoas. E aí, essa é o legal. Aí que você Porra, porque aí é um mundo de gente que se abre, de oportunidade que se abre. Então, eram pessoas também, a maioria aposentadas, que podia fazer voluntário. O trabalho voluntário era assim, era de 10 a 1 da tarde. Tipo assim, quem que podia fazer 10 a 1 da. Só quem era estudante 10 mesmo, que tá E mesmo assim, eu era o único que não estudava, que não trabalhava, porque a galera toda da escola já trabalhava. E eu ficava, eu fui fazer voluntariado. Todo mundo já trabalhava nessa época? Da escola? Com outras Com coisas. outras coisas. Mas não Com no. Tá. hospitality, num café e tal, não sei o que. Não, eu era até um dos mais velhos da escola. Eu era o Que tiozão do curso. interessante. Porque era um curso de manhã. Era um curso durante a manhã, de novo, assim. E tinha brasileiro nesse curso, Não não? tinha. Não tinha. Era bem Ozzy. Foi É. bem puxado pra mim, porque era um vocabulário que eu não tinha. Eu não sabia como se falava caule. Eu nunca me esqueço. Que é tipo Eu também. STEM. Ah, tá, obrigada. Que Eu ia falar assim, eu eu não sei cheguei como em é. casa, aí eu falei, eles falaram tanto essa palavra, deixa eu ver o que é. Caule. Que é tipo, depois de folha, é caule, né? Vamos dizer que são as palavras mais Porque importantes. eu cheguei. São as palavras mais importantes pra essa área. Eu lembro que como eu trabalhei de babá, a Izzy foi que me ensinou Muita horrores. coisa, né? Horror. Eu falei, Pra nossa, você ver graças a o Deus. quão maravilhoso. A gente não imagina o quanto que as oportunidades, na verdade, vão nos ensinar. Sim, E de repente você acaba aprendendo coisas que você nem nem imaginava, né? imaginava. Nem Então imaginava. foi punk, assim, nomes de planta que era, de novo, uma área completamente diferente da minha vida. No Totalmente. Brasil eu não tinha nada, nunca E fui com como que foi escritório. que, tipo. Porque assim, você foi pro Brasil e aí falou pros seus pais: não, então, senta aqui, deixa eu te contar um negócio. Eu larguei a tagarela Cara, e agora. pra meus pais foi até fácil o meu que falar, porque era assim, eu estava num processo depressivo e fui Então, buscar uma coisa nova. ok. E aí, pai e mãe, é tipo, pô, É, que você, tipo, se você estiver passando por um momento de dificuldade, independente do que você for fazer, tá tudo bem. vai tá tudo bem, vai te apoiar. Eu vou te falar que a minha família de tios e primos e primas era tipo assim, mas como assim? Vai tá como é? É uma coisa assim, umas perguntas meio, tipo, muito duvidando da Foi difícil pra parada. você assumir que você queria O isso, legal foi que, porque eu estava sempre fazendo esse apoio terapêutico? terapêutico, a minha verdade ali estava muito Forte. formada, estava muito forte, sabe? Porque a terapia é isso, né? Qual é a sua verdade? Não interessa os outros. É o que Sim. é você, o que é que você sente, o que é que você. Então, eu tava com essa verdade muito formada. E como eu tava no início, eu tava super empolgado com tudo, né? Eu falava, cara, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu podei uma rosa, eu não sei o quê. Essa planta aqui, eu sei qual é o nome dessa Eu sei o planta. nome dessa planta e falo o nome botânico. Ou, e de novo, nessa época eu tava fazendo jardim comunitário. Então, eu chegava em casa com um cauliflower, com uma couve-flor. Eu falava, meu Deus, eu nunca plantei uma couve-flor, velho. Olha isso, agora eu tenho uma couve-flor. Eu tenho um repolho enorme, assim, que fica assim, falando, olha isso, velho, eu que plantei. Tipo, uma coisa que eu nunca imaginava. Então, eu tava muito empolgado com essa minha verdade Sim. fortalecida. Então, Uhum. quem passava da minha frente, eu já tinha o meu discurso ali preparado também, sabe? Tipo assim, não é tão puxado quanto você imagina, não é tão desvalorizado quanto você imagina. A pessoa não me trata que nem um cachorro como você imagina. É um trabalho técnico. E assim, eu vou lá pra fazer planta, sabe, Lu? Não tem um varrer garagem. Sim. Não tem tipo, varre aqui essa garagem, tira essas folhinhas daqui da minha varanda. Se a sua Não, varanda não tá no jardim, assim, não tá conectada no jardim, eu não tô lá pra limpar, entendeu? entendi. E É eles super técnico. entendem aqui, né? Super. Tipo, é uma coisa, outra coisa, outra Até coisa. porque Pois não é barato, é por hora, então assim, você vai lá realmente fazer o trabalho que é necessário fazer. Então eu tava empolgado com essa verdade, tava tudo isso acontecendo. Ah, sim, voltando, né? E aí eu tava no voluntariado e eles foram os meus primeiros clientes. Porque eram os coroas sem ter o que fazer, sem poder fazer jardinagem. E falou assim, pô, você não quer ir lá em casa então?
Dá Ah, uma boa. mãozinha? E eu, tipo, ó, eu não sei muito, mas Te 20 aju dólares a hora. ma pra quem não estava ganhando nada? Eu tava ganhando nada e eu ia nas casas nos rios, eu ficava, velho, olha isso aqui, que casa irada. Eu tava mais empolgado com os passeios. Eu conheci muito Adelaide assim, tipo, tinha que ir pra bairros que eu E nunca você tinha fez ido. amizade com clientes? Fiz. Tem gente assim que até hoje eu troco mensagem, já não vou mais lá, mas eu falo, tá tudo bem e tal. Até porque a maioria deles são idosos. Então eu criei esse Esse vínculo. de novo, né? Eu já queria já. Mas você vê como é interessante, porque eu consigo. De novo, eu consigo exercer essa minha necessidade sem necessariamente estar no ambiente da comunicação e do marketing. Mas eu Putz. atendo esses clientes e falo com eles e converso. Então eu consigo Co usar as minhas skills também, sabe, Lu? Quando eu comecei. E aí começou a rolar esse movimento com os clientes do próprio voluntariado. E isso eu tava no curso. Foi aí que eu entendi que, mesmo na horticultura, o meu poder de comunicação, de criar confiança na pessoa, de criar um relacionamento com as pessoas, é uma venda, mas não é uma venda de oferta. Mas é uma skill. É É uma uma então, eu skill. não imaginava que era uma skill. Era todo mundo assim: "Ah, você é bom de conversa, tal, não sei o quê", mas eu nunca tinha entendido e falar assim: "Calma aí, isso precisa entrar no meu currículo". É. Skill Isso é é uma tipo skill, isso é um uma ski habilidade minha, habilidade, isso é é, uma é. habilidade minha, isso eu sou bom nisso. E não tem nada a ver com a indústria, tem Sim, a ver com a minha pessoa. sim. Que E você se aí desenvolveu por sei lá quantos anos, exatamente, é. então aí eu falei: "Porra, eu preciso começar". E aí você sabe, né, eles adoram brasileiro, adoram quem quer Hum, conversar, porque eles querem bater papo. sim. Eles querem bater papo, querem e jardinagem tem muito essa coisa assim, ai se você dá uma poda aqui ou se você fizer assim, aí você troca muitas, dicas. "Ah, eu sempre fiz assim", "Nossa, você nunca soube que é assim". Então você cria esse vínculo com as pessoas, sabe. E foi uma surpresa pra mim, porque eu estava achando que a jardinagem eu ia ficar lá só eu e a planta, e hoje eu tenho pessoas na minha Entendi. história Então da acabou sendo jardinagem. uma surpresa pra você, né, no Super final. surpresa, mas aí, eu acho que é essa questão, assim, que eu acho que quando você decide, quando você se abre, cara, não interessa Você se se é sente realizado? profissão. Tipo: "Hoje eu estou realizado no que eu faço". Eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. Eu acho que o realizado, ponto, me dá uma conotação de fim. Entendi. E isso é uma coisa que a jardinagem, a natureza, me ensina que não tem fim, que as coisas não têm fim. Que as coisas se transformam, que as coisas mudam, que as coisas têm os processos, os tempos de amadurecimento. Hoje eu consigo enxergar que tudo que a gente vive aqui na Austrália são essas seasons mesmo, sabe? São esses tempos, são essas coisas que são naturais da vida. É Então que você a gente que tenta a gente correr tudo. então você não se enxerga aqui na Austrália, tipo, pra vida inteira? Ai, meu Deus, essa é difícil. Como eu te falei, assim, Lu, a gente nunca teve esse pensamento do pra vida inteira. Nunca. Mas eu sei que hoje a gente é muito feliz, eu sou muito feliz em Adelaide, eu sou muito feliz com o tipo de trabalho que eu tenho, porque é isso, hoje eu tenho diferentes tipos de trabalho. Então, como eu falei, né, não é só cortar a planta, eu tenho plantar vegetais, eu tenho desenvolver, jardins comunitários. E hoje eu já tô nesse lance de que eu estudo, o que eu tô fazendo atualmente hoje, assim mesmo, que eu tô dedicando minha hora e meu foco, se chama horticultura terapêutica, Que que seria? já é o cuidar de pessoas dentro do jardim. É já entender que as plantas, elas não estão ali só por estéticas, elas Entendi. estão ali para construir um ambiente para você ficar melhor. Então, se você tem processos de algum processo de disability ou de emocional, o jardim pode te ajudar, a jardinagem pode te ajudar nesse processo. E do jeito que a gente caminha a sociedade com pessoas mais estressadas, com pessoas menos tempos para cuidar dela, com menos tempo de break, porque a gente tá sempre na tela, sempre na televisão. Eu acho que a jardinagem pode realmente vir a ser essa ferramenta de ajuda das pessoas. De um momento de tranquilizar, de um momento de relaxar, de um momento de desconectar das telas, de um momento de descobrir novas habilidades. Eu tô evoluindo já pra essa parte da jardinagem para as pessoas, sabe? Não é só Sei. porque você tem uma casa ali, um jardim ali.
Então você tem, por exemplo, assim, eu tenho pacientes que têm problemas de visão. Então o que você faz? Você trabalha com plantas mais olfativas. Então você começa a utilizar o mundo das plantas para tratar e trabalhar questões humanas, doenças pessoais, Mo- processos pessoais, dificuldades pessoais. Pode ser um disability de uma pessoa que tem Uhum. Parkinson, que treme, e que a coisa de você plantar te dá uma calma, onde ele consegue ter um momento de controle ali da mão. Isso é muito legal. Acontece até, eu já vivenciei ver pessoas de mental health, né, de Tipo, demência, Ah, ter lapsos de memória. Quando você começa a puxar da sua infância, qual era a planta, olha esse cheiro. Então, eu tive umas experiências trabalhando agora em Aged Care, que você traz essas pessoas para esses momentos, esses olha que ambientes mesmo interessante. de jardinagem, de jardim, aonde você consegue trabalhar essas E a dificuldades primeira vez que eu deles. vejo alguma coisa, alguém falando disso, porque eu nunca tinha Sim, visto é isso um na minha assunto vida. super novo, é uma É, coisa super nova. E está sendo cada vez mais oficializada como uma profissão. Assim como tem um terapeuta ocupacional que vai sim, fazer, ou a fonoaudióloga, que vai fazer sim, movimentos, ou psicólogo também, né, que sim, vai trabalhar da cabeça, a jardinagem como uma terapia de realmente apoio a questões que é muito engraçado, porque eu me enxergo muito nisso. Eu sei sim. quanto o jardim também foi muito bom no meu Pra fazer tua processo. terapia, No né? momento que eu precisei a recluir um pouco, no momento de eu ficar em silêncio, o quanto que o jardim me despertou novas coisas. Porque o silêncio também não quer dizer que é a mesmice, que é chato, que é tipo. Bored, né? Que é aquela coisa assim que não muda nada. O silêncio também te dá a oportunidade de descobrir novas coisas, assim, sabe? Então, eu consegui juntar muito a jardinagem dentro da minha própria experiência, hoje com o trabalho que eu faço com as E pessoas. se você fizesse uma comparação do Thiago do Brasil, o Thiago que chegou na Austrália e o Thiago de agora? Uau! Muito diferente. Muito, muito, muito diferente. Porque são 3 Muito diferentes diferente. Thiagos, né? É, Um é, Thiago business é. 100%, Muito diferente, Lô. um Eu de outro acho muito. Nossa, é interessante que eu acho que pra chegar onde eu tô hoje, o que eu sou, o Thiago que eu sou hoje, talvez eu tenha que ter passado por tudo por isso. todos os outros Thiagos, né? Mas com certeza, muita mudança de percepção, de valores, da forma que eu me enxergo, principalmente acho que comigo mesmo. Nem tanto com os outros, Sim. mas eu acho que mais com as experiências que a gente passa na Austrália, eu acho que a gente se conhece mais, a gente se prova mais, você fala assim: "Porra, eu sou bem mais forte do que eu imaginava que eu era". Tipo, velho, Olha olha que essa porra toda, olha esses perrengues todos que a gente passou. Então eu acho que são Thiagos muito diferentes, muito diferentes, muito cara, diferentes. Eu acho que os meus perfis de amigos diriam sim. como a vibe é diferente, sabe? Se você pegar um amigo meu da época da publicidade, com um amigo que foi de Sydney, com um amigo hoje que eu fiz em Adelaide, são perfis de pessoas completamente diferentes, eu acho. Caramba. E pra finalizar, Ti, a pergunta do Uh! podcast. Nossa, falamos tanto já, assim. Nós já falamos gente, e assim, por mim eu falaria muito mais tempo, mas é porque já recebi a notícia de: "Olha, tá Ótimo. falando muito". Eu Boa. falei: "Ok". Eh, depois Tá dessa vendo que eu sou jornada tagarela? Eu nunca vou deixar de ser tagarela. Eu certeza. E eu falei sempre isso pra Nina. E é esse meu respeito também pela agência. Também, eu sempre vou ser tagarela. Não vai ter jeito. não, É gente, só botar o microfone que a gente já. e a tagarela, olha, não tô ganhando nada, mas Patrocínio, eu sou patrocina, apaixonada, patrocina. assim, É. pra mim é uma É muito ótima legal. uma Foi uma ótima experiência realmente boa. e eu acho que é bem isso, não é bom, pelo menos a experiência que eu tive não foi só de vender curso. O meu É. trabalho eu sei que era diferente. Não, eu lembro que na época que eu decidi, eu lembro perfeitamente, eu lembro que eu liguei para o Kleber, eu estava no trem indo em Sydney, e eu falei assim: "Olha, eu falei com o Thiago, eu pagava pra você, né, porque eu tinha fechado com a Bravo, e a Bravo Sim, estava me vendendo o curso e eu podia fazer com ele sem sim, pagar a sim. taxa". Eu falei assim: "Olha, eu vou pagar essa taxa, porque eu gostei muito dele e a gente vai fazer com ele". E eu ficava assim: "Danilo, eu conheci um casal, vão pra Adelaide, vai ser nossos amigos".
Eles nem sabem, mas eles vão ser nossos amigos. E virou tudo E amigo. virou tudo amigo, virou tudo amigo. Eu lembro, gente, e assim, a primeira vez que eu cheguei aqui, eu falei, Thiago, eu vou voltar pra Cisne. Ele, não, calma, senta aqui. Não, Bastante história. foi um dos melhores, assim. Mas deixa eu te fazer uma Vamos pergunta. lá. O que significa pra você, tipo, decidir dar certo? Quando que você falou assim, não, eu decidi dar certo. Não, isso aqui eu preciso dar certo. Eu acho que é um pouco disso que você falou, assim, isso aqui eu preciso. Eu acho que é quando você se escuta. Tá. Eu acho que hoje a gente se escuta muito pouco. Quando você tem uma necessidade, você vai, sei lá, eu vou comprar, vou viajar, esquece disso, né? Enfim, eu vou pra outra coisa, vou trabalhar, vou fazer outras coisas que a gente esquece dessas coisas. E eu acho que quando a gente se escuta, a gente decide. Sim. Você fala, cara, eu preciso fazer isso. Eu vou fazer isso. Você decidiu porque você se escutou, teve uma verdade ali que veio de você. Que você falou assim, eu sei que é isso. E eu acho que a partir desse momento que você decide, já está dando certo. Eu acho também disso, assim. Isso Sim. também sempre foi uma coisa que até com uma relação, uma metáfora com essa coisa do intercâmbio, é assim, cara, não espera só você esperar o outro visto aprovar pra você dar certo o seu momento da Austrália, Sim. sabe? Já aproveita agora. Aproveita. Já curte, já faz o melhor do mundo, porque o próximo vai ser uma nova história, mas Sim. já aproveita essa história. E eu acho que eu sou um pouco assim, e essa realmente é uma verdade minha, assim. Eu acho que quando você já tá vivendo aquilo ali, tá dando certo. Pode não ter terminado, pode ser não ter finalizado, pode não ter vindo ainda todos os sentimentos de conquista, mas já tá dando Já tá dando certo. certo. Porque você já tá se mexendo, você já tá se movendo, você já tá buscando novas coisas, você já tá falando com novas pessoas, você já tá aprendendo um novo vocabulário, você já tá indo pra visitar um outro lugar novo. Então você já tá nesse movimento. Então eu acho que eu amo o nome, porque eu acho que é isso, é decidir dar certo. Na hora que você decide, na hora que você escuta o seu coração, já tá dando certo. E aí eu acho que também tem uma coisa que é muito importante, nós todos, imigrantes e enfim, que o voltar para o Brasil um dia não quer dizer que deu errado. Não quer dizer. Não. Não quer dizer que deu errado. Que o certo daquele momento era aquele. Era aquele. Então, como o certo desse momento agora pra gente é ficar aqui. Então, vamos aproveitar, vamos viver o E às máximo vezes que a pode gente não puder ser nem viver. pro Brasil, seja pra Um outro outro lugar. Quem ou vai uma saber? outra cidade, É. outra. Que às vezes. E muda tanto também, né? Muda quanto mudasse de país, né? Sim, é. Então, decidir dar certo na hora que você escuta, acho que as suas vozes internas, independente do que seja, já tá dando certo. Eu acho que esse é o ponto o mais difícil hoje da gente se, se abrir é realmente ouvir. E aí Eu eu vi. indico muito passar uma tarde no jardim, você se escuta um pouco, você presta atenção em detalhes, que acontece realmente reações neurológicas no seu cérebro que realmente te despertam felicidade, te despertam tranquilidade, menos ansiedade. Só em você estar em contato com a natureza, com o meio ambiente, com as plantas, você já tem essas reações químicas realmente do corpo que te ajudam a mover, que te ajudam a decidir, que te ajudam a fazer dar certo. Que você tem esse momento um pouco mais de acolhimento de você com você mesmo. Então, gente, olha. No episódio de hoje, o Thiago abriu o coração sobre a experiência de recomeçar a vida aqui na Austrália. Enfrentou desafios econômicos, emocionais Uhum. e encontrou pertencimento numa carreira nova, que é personal garden. Eu não sei em português como é que é, mas é personal garden. E entre coragens, aprendizados e alegria, ele nos mostrou que não existe manual pra vida. Só escolha. Por isso que todo mundo chora, quem senta aqui. Obrigada, Ti, por compartilhar sua vida, sua história. E, pra você que tá nos ouvindo até aqui, que nos ouviu até aqui, espero que a história do Thiago te incentive a ter a coragem de recomeçar. Seja aqui, na Austrália, no Brasil, onde você estiver nos ouvindo, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.